DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que... tá exausto. Meu Deus do céu, que barulho chato do caramba. Vocês que estão ouvindo a gente já sabem aí, né, que hoje é dia de review da série clássica. Sim. Já sacaram que hoje a gente vai revisar The Web Planet, né? Gente do Por céu. esse episódio que tem esse som maravilhoso, é o som de nem mil incomoda. anjos, cara. Não nem incomoda. cara. Você nem tem que abaixar a televisão o tempo todo pra assistir esse arco. Hoje nós vamos ali pro nosso querido planeta Vorts. Vorts. Pra poder encontrar nossos amigos e inimigos, na verdade, Zarbi, nossos Sim. amigos Menopteras, né, cara? Isso. Porque é esse arco que... ele é diferente, digamos assim. Olha, pra dizer o mínimo, né, cara? É um arco que tem seu valor, ele é Tem divertido, seu valor. Mas ele tem um negócio que é difícil, Tem cara. umas coisas aí que a gente vai comentar que... Mas ele é um episódio, resumindo bem o que a gente vai falar daqui pra frente, ele é um episódio intrépido pra sua época. Ele ousou bastante numa tentativa de fazer alguma coisa diferente. E isso a gente vê aí refletindo até hoje. Ele quis quebrar padrões, né? Ele quis quebrar paradigmas, ele quis ir mais longe do que já tinha ido. Exato, eu acho que é válido. E ele foi. Sim, exatamente. Talvez não da melhor maneira, mas foi. Não, ele foi, é bacana. Eu gosto de Web Planet pela ousadia dele, pelo querer fazer diferente. Eu também acho. Isso aí é um poupa mérito, sim, com certeza. E é justamente sobre esse episódio que a gente vai falar hoje. Isso. Mas antes de ir pra Vortex, vamos dar uma paradinha na nossa carta de e-mail. Vamos lá. Pra poder ler os e-mails de hoje. Yes. Puxou do ar aí a primeira cartinha de hoje. Xuxa Morena tá com a cartinha na mão. Que você pegou ali, tal como um Menoptera que voa e pega ela no ar. Ainda bem que é Menoptera e Noptera, né? Senão não dava. Senão não ia voar, você né? ter ficado naqueles pulinhos esquisitos de pulga, né, cara? Tadinhos. Pois bem, os reviews, né, de hoje aqui na sessão de e-mails, eles são referentes aí ao último DWBRcast, que foi sobre The Ghost Monument. Isso, o segundo episódio da Jory. Exatamente. Muito bem, então. Manda ver. Vamos lá, o primeiro e-mail de hoje é da Sara Souza. E ela intitulou como My Beautiful Ghost Monument, que é o que a doutora fala, né? Quando vê nossa querida tarde. Gente, olha só, quem não assistiu The Ghost Monument, não ouça esses e-mails. É verdade, pula. Porque tem spoiler. Calcula aí um tempinho e pula. Com certeza. Vamos lá. Olá, seus lindos, como estão? Eu estou com o coração quentinho e transbordando de emoções por culpa desse episódio lindo que foi o segundo da Era Whittaker. E nada melhor do que compartilhar aqui neste podcast maravilhoso. Olha aí. Apertei play no episódio já preparada para ser atacada, pois sabia que seria finalmente revelada a abertura. E posso falar? Amei demais. Como vocês disseram, tem muita vibe da série clássica, mas ao mesmo tempo foi algo único e lindo. Sim, é a série se autorreferenciando. É aquilo que a gente falou, inclusive, no último da BRCast, né? É igual, mas é diferente. É igual, mas é diferente, né? Quanto ao episódio em si, achei inesperado esse início com os 4 separados. E achei muito engraçado que a doutora já tava toda discutindo com o cara lá, querendo tomar conta da situação. Fiquei aliviada que eles se reencontraram rápido. Sim, eu também pensei que ia demorar. Eu achei que ia demorar mais que o também. episódio ia ser sobre isso. Fiquei meio desesperada, mas tudo bem. Gostei muito da ideia da corrida maluca no deserto. Fiquei curiosa pra saber quando foi que o doutor foi um holograma. Pode crer, né? A gente vê às vezes, ele... ela falou que foi uma semana, né? 3 semanas? Meu Deus! Mas qual forma será que foi, né? Qual doutor? Lembra que ele deixava sempre um holograma pronto na tarde? Sim! Às vezes foi uma o nono já apareceu como holograma, o 10º já apareceu como holograma. 3 semanas realmente... aí é um período mais extenso. Sim. Vamos lá, gostei também dos 2 personagens que conhecemos e do contraste que existe entre eles. Porque enquanto a moça tá na corrida pra salvar a família, o cara tá lá só porque quer ganhar mesmo e no fim os 2 motivos se complementam. Sim. Na cena do Timeless Child. Isso, cara, essa foi maneira. Primeiro achei que o vilão estava se referindo à própria doutora, tentando distraí-la, falando do passado solitário que ela teve. Mas, quando assisti pela segunda vez, comecei a cogitar que talvez pode ser sobre outra pessoa. Então, isso não sei, resta esperar, ela falou. Ninguém sabe, na verdade, né, cara? Inclusive... Mas as teorias estão aí sendo construídas. É a primeira coisa que o Tibnon joga pra o pessoal começar a teorizar em cima, né, cara? Isso. Sempre vão, como a gente falou, inclusive, no podcast, sempre vai surgir aquele negócio de é a Susan, é a Jenny. A Susan é a opção óbvia. A Susan e a Jenny são sempre as opções que vêm nessa hora, quando é alguma coisa relacionada à doutora, né? Doutora até então.
Mas como alguém falou lá no nosso grupo do Telegram, nunca é. Nunca é. A gente mesmo falou isso na semana passada, né, cara? Não tem Todo como. mundo acha que é alguma coisa, no final é uma coisa completamente diferente. É uma coisa nova, e é que legal, a gente não viu. Né? A gente teve isso com o lance do híbrido na temporada com a Mi. Na nona, A gente teve o que era o que tava dentro do Vault na última temporada do ano passado. Do cofre, pode Exatamente. crer. Então, assim, sempre tem esse misterinho que é jogado logo de cara no começo da temporada, pra você ir saboreando ele pra ter uma revelação no final. Que é pra cabeça já maquinar. Eu acho que, se duvidar, é a própria doutora. Olha, pode ela ser. É a criança além do tempo. Porque ela é timeless também, né? Todos eles são, né? Vamos lá. Minha parte favorita do episódio foi o reencontro com a Tardes. Foi lindo. Sei que todos os doutores amam a Tardes, mas juro que nunca vi tanto sentimento expresso no rosto do doutor como a Jory conseguiu passar. O jeito que ela falou, passou a mão, falando, você se atualizou. Tinha muito carinho naquilo. Me trouxe uma paz muito grande. Que bonitinho. É verdade. Não, mas foi amoroso. Foi bonito, né, ela cara? falou, eu te amo, cara. Tipo, como assim? Sabe? Eu acho que assim, o mais próximo que a gente tem disso é quando o Matt Smith encontra a Idris, né? Pô, aí é outra história, né? Ou quando ele acha bonito a Tardes, demais. tem episódio que ele tá sem a Tardes, ele abraça a Tardes, ele sai... Oh, meu todo Deus! mundo pra abraçar a Tardes. Exato. Só que o dela foi mais singelo mesmo. Foi bonitinho. E agora a Tardes faz bolachinhas, faz kkk. biscoitinho. Inclusive, Você vê que essa pessoa não é do Rio de Janeiro, né? Olha aí, não, tudo bem. Não tem ela problema. falou direito, ela falou bolacha. Não vamos começar com essa guerra civil aqui porque isso já dá trabalho demais dentro da nossa própria casa. Pelo amor de Deus. Eu sou um cara que valoriza as coisas que tem que ter embalagem. Mas enfim, não vamos comprar essa briga. Vamos lá. Porque aqui nós temos duas opiniões aqui divergentes. Vamos ouvir a Sarah, Mas eu queria fazer um parênteses. Esse biscoitinho, ele é de custard. Tem altas referências. Cara, sabe qual lance? Eu quero, deve vender lá. Vende, ele é tipo um biscoito Maria, saca? É, tipo isso. A BBC, ela deve ter alguma coisa, alguma ligação. É um merchandise isso aí. Não, então, ela tem alguma parceria com fábrica de custard com no Reino Unido. certeza. Porque era Fish Finger and Custard, agora é o biscoito de custard. Tem alguma coisa aí por trás pra conseguir um dinheiro por fora, Tem cara. mesmo. Só pode. Vamos lá. KKK, eu amei. Achei a cara da 13. Só achei que devia ser um pouco mais iluminada. Mas isso meio luz eu balada, acostumo. Né? Bastante gente falou que ela tá muito escura mesmo. Então, a gente achou. Mas a gente não viu ela funcionar. Então, às vezes, é assim paradinha. Não, mas eu acho que ela vai ser meio luz de balada mesmo, porque foi aquilo que a gente falou. Ela é meio... Tirando a parte dos cristais, ela é bem industrial. Né, cara? E geralmente fábrica é uma coisa meio mais escura. Então, a vibe dessa Tardes pra mim tá tipo Revolução Industrial pra mim. Então, assim, é escura e tem aquela fumaça o tempo todo. Tipo, ela é pra ser assim, entendeu? É a ambientação, do lugar, né? Sim. Como um todo, eu amei o roteiro, a dinâmica entre os personagens e o humor, que está na medida certa, é muito divertido. Minha nota pra esse episódio vai ser um capaldão tocando guitarra em cima do tanque de guerra. Legal, então, legal. Tá aí no meio, né, do esse é um ótimo capaldi. Beijos pra vocês. PS, feliz demais que vocês estão no Spotify. Sim. Inclusive, você vai lembrar, a gente sempre fala isso várias vezes, mas estamos no Spotify. Talvez você esteja escutando a gente no Spotify, inclusive. Talvez já esteja. Caro ouvinte. Já tá aí dentro mesmo? Sim. Esse foi o e-mail da Sarah. Muito obrigada, Sarah. Amamos seu e-mail. Sim, continue mandando os e-mails foi legais muito legal. assim. Gostei bastante. E agora vamos pro segundo e-mail do dia, que é do Pedro Henrique. Não sabia se era Paulo Henrique, se tava P. Henrique. E o título do e-mail é: E essa temporada que mal começou e já considero pacas. Né? Muito bom! Tudo engraçado, eu tenho sentido, né? Todo mundo tá com esse feeling, né? De, começou agora, mas eu já tô adorando. A gente já ama, né? Sim. Já tava amando antes mesmo de começar. Pois é. Então vamos lá, meus mais sinceros cumprimentos, amigos viajantes do tempo. Aqui é Pedro Henrique, tenho 18 anos, sou estudante de engenharia elétrica e completamente eufórico com essa nova temporada. Sim. Vamos por partes antes que eu me embanane todo. Vamos lá. 1. A abertura é genial. Em minha opinião, só não é melhor que a abertura da 7ª temporada, pelo pequeno detalhe de não ter o rosto da doutora. Fora isso, é perfeita. E é roxa, uma cor digna de um imperador e certamente de uma doutora. Sim. Cara, o lance do rosto foi o que a gente falou, né, cara? Nem sempre tem, na verdade... Agora na série moderna quase nunca teve, quase né? Nunca a gente teve vislumbres disso agora por último, nas últimas temporadas. Isso. Mas ela tá muito ecoando a época do primeiro Doutor pra mim.
Isso. Talvez a gente veja um rosto aparecendo numa temporada mais na frente. Talvez na próxima, na próxima né? dela, é. Eu acharia legal, mas eu gostei muito que ficou ecoando o primeiro doutor. Eu achei bem legal. 2. Estou preocupado com um possível romance entre Yas e Ryan. Espero que não fique forçado ou acabe sendo o passo em falso da temporada. Eu ainda não tô vendo. Também não. Mas assim, é aquilo que eu sempre falo. Mas tem uma coisinha aqui e ali, mas eu não sei se é amizade. Não. Tem porque... Sabe qual é o lance? Eles estudaram juntos, eles são jovens. São amigos. É uma idade que você tá com o hormônio aflorado. Se bem que eles têm 19 anos, já não é mais assim. Mas enfim, eles se conhecem há muito tempo e os dois são pessoas bonitas e tem essa chance, porque tem esse estigma de que sempre e aí vira o pessoal casal. Já tá preocupado. Particularmente, se perguntar a minha opinião, e eu sei que vocês estão perguntando, porque afinal o programa é sobre isso. Com certeza. Por mim não tem, porque eu sou um cara que apoia comprovações de que existem amizades entre homens e mulheres. Nossa, com certeza, não por é favor. Porque é um cara e uma menina que eles obrigatoriamente têm que ter alguma coisa. É um saco ser obrigado a ser um casal, né? Exato, e eu acho que é legal nessa temporada que tá se falando tanto sobre família, né? Sobre eles não são companion, eles são amigos. Então que eles sejam amigos, cacete, não amigos. Um casal. Eu vejo que tem um ou outro momento ali sim, mas não acho que passe pro romance e concordo com ele, não quero que seja. Sim, mas se for a gente vai ter que aceitar, mas por mim não era não. Número 3. Estou animado com essa proposta serializada que o menino Chimbinha está buscando pra série. Não tem cara, não consigo entender se ela chamar de Chimbinha. Pois é, também não. Os Stenza me conquistaram desde o início pela maravilhosa homenagem ao Predador. Sim. Agora que vimos a raça com mais profundidade, aos poucos ela vai tomando forma. E estou particularmente curioso sobre essa corrida armamentista que foi retratada no episódio. Porque uma raça acostumada a situações tão extremas precisaria recorrer a uma tecnologia alienígena para criar armas mortais. Será que eles estão em alguma guerra civil? Então... Será que eles estão em uma guerra tipo Kree e Skrull da Marvel? Olha, então, pode ser. Porque a gente não sabe nada sobre eles. Mas na verdade, o jeito que eu entendi, e veja bem, isso é só um jeito que eu vi mesmo, não tem nada comprovado em cima disso, é que não é que eles precisavam da tecnologia, que era assim, eles sempre tiram a tecnologia deles de outros planetas. Esse é o lance deles, então, sabe? Mas pra quê? Pra fazer a força bélica deles. Tipo, eles chegam no lugar, eles vampirizam o lugar, tiram tudo que eles conseguem, escravizam o povo a fazer arma pra eles e vão conquistando o próximo. Porque que acontece? Entendi. A cada planeta mesmo. A cada planeta que eles vão ficando cada vez mais fortes. Porque entendeu? Eles pegam as tecnologias de lá. Sim, né? o que faz eu ficar com a pulga atrás da orelha mais é por que um povo que é tão belicamente poderoso, assim, falando que tá conquistando tudo, tá devastando tudo, gasta tempo fazendo safari na Terra, entendeu? Pois é. Será que é só por diversão? Coisas diferentes, será que é né? treino? Será que é tipo um campo de treinamento na Terra caçar pessoas? A gente não sabe a pré-história deles, então a gente não eu tem acho que a gente vai saber ao longo da temporada, né? Cara. Ele falou assim, não tiro da cabeça que aquele planeta me lembrou a situação de Skaro nos anos que precederam a criação da raça mais maligna do universo. Tá, pode ser. E o time não tá querendo marcar a era dele. Ele quer fazer o vilão dele que se destaque tanto quanto os outros. Isso. Então, assim... Não sabemos, vamos esperar mais informações. Mas eu acho que vai ser, apesar de só ter 2 episódios, né, cara? O que todo mundo tá falando é, beleza, esse episódio deixou aí marcado que os Stenza vão ser vilões recorrentes, sim. E muita gente, eu falei isso no podcast e eu vi um pessoal falando isso também, que provavelmente o finale vai ser um confronto, um reconfronto, né? Sim, também acho. Sim. 4, que é o último ponto dele. Por fim, não menos importante, fiquei intrigado com o personagem do Ilin. A mitologia em torno dele me deixou com algumas pulgas atrás da orelha. E toda a mecânica e a reação com os corredores me lembrou um trio de NPCs em um RPG qualquer. Gostaria que o personagem retornasse para esse papel e acabasse se firmando na mitologia da série. Adoraria também, gostei dele pra caramba. Mas gostei... acho que não vai voltar. Eu também acho que ele é uma coisa. Lembra do Psy? Ele é Psy Cybra, né? A Cybra, tipo, a gente quer, a Shona. Os próprios Tellers, né? Os caixas desse episódio aí do The Heist, Time Heist, né, cara? Eles são uma coisa, é um conceito bacana, mas que ficou só ali. E não voltou. Eu acho que assim, eu gostei muito, porque eu gostei desse conceito de, tipo, um rally pelas galáxias. É muito legal, cara? É legal, né? Tipo um decathlon. É muito Star Wars, né, cara? Então, lembra? Que legal que o Dr. Who tem também. Você falou que é muito Star Wars, e sim, que é muito Star Wars, mas é muito Space Opera isso. Pra não caramba, é nem só Star Wars. Pra caramba. É Star Wars, Buck Rogers, é bem essa pegada. É muito legal, né, cara? E eu curti, eu gosto de Dr. Who brincando um pouco com esse gênero também. Sim, é muito mas legal. Mas não sei se eles vão aparecer de novo. Se aparecer, ia ser super legal. Os 3.
mas não sei se vai. Também acho que não. Ele finaliza falando: peço perdão pelo tamanho do e-mail e agradeço de corações pelo maravilhoso conteúdo que vocês trazem para os fãs tupiniquins de Dr. Who. Servimos bem pra servir sempre, né? Isso aí. De corações pra vocês. Isso, decorações. Sim, cara. E pra você que quer mandar e-mail pra gente, assim como esses nossos dois amigos aí, nossos companions de hoje, a criação de e-mail que mandaram pra gente, você manda para podcast@drrubrasil.com.br. Maravilha. Tem mais alguma colocação sobre esses e-mails? Não, podemos só partir isso. Pra Vórtice? Vamos pra Vórtice. Então, partiu. Vambora. Então entramos aí no planeta Vórtice, né? Cara. O planeta que, na verdade, é dos Menoptera, mas... a gente vai descobrir isso ao longo do estão arco, meio né? encurraladinhos ali, porque eles estão sendo dominados. Esse arco como um todo, né? O Web Planet, ele é um arco aí de 6 episódios. 6 né? episódios. Isso já era 65 Fevereiro e março de 65. Exatamente. It's 1965. It's London, 19... Tá chegando perto. Tá chegando perto. Ai, nem fala. Pois é, esse é um arco que, apesar dele ter toda essa alegoria de são formigas gigantes com perna de humano e... Borboletas gigantes. Você fala borboleta, mas pra mim eles são mariposas. Mas olha só, Noptera e Papillon e tudo mais são referências ao gênero das borboletas, né? Então, mas é porque é tudo minha família, né? Sim, tá tudo ali. Se tem uma que Pokémon me ensinou, é que é tudo minha família. Borboleta, moth... como é que é moth? Mariposa, acabei de falar. Traça também, é tudo... É da minha família, Aqui em né? São Paulo tinha aquelas bruxinhas. Eles são meio bruxinhas. Então, é tudo dessa família de insectoides aí. Apesar do arco ele ter todo esse brincar com esse gênero novo de personagem e tal, na verdade ele nada mais é do que uma história sobre um povo que se viu invadido e teve que reconquistar, né? Claimar de novo a própria terra. Expulsar os invasores. Exatamente. Muito dominantes versus dominados. Sim, a gente vê que existe essa coisa do trabalho escravo, da escravização, né? Do domínio, né? A gente, inclusive, tem até, mais pra frente no arco, né? A gente tem até um pouquinho sobre darwinismo, né? Sobre evolução. Sim, total. Seres que se ramificam na linha evolutiva pra poder sobreviver em locais diferentes. Que são os Optera, né? Então. Diferente dos Menoptera. Pois é o que eu tô falando. Tipo, o arco, ele é meio malucão, assim, tipo... A gente tem... Todo mundo, cara. Todo mundo que assiste a série clássica... tanto aqui quanto na gringa. Em qualquer lugar que você pesquise, você vai ver o pessoal falando do barulhinho. Não falando mal, mas assim... Falando mal, zoando zoando o barulhinho. O barulhinho do Zarb. O barulhinho é muito incômodo, meu Deus do céu. Mas então, eu acho que é pra ser incômodo mesmo. É pra ser. Sim, é pra ser. Mas o lance é assim, todo mundo usou e tal, mas a real é que, no fundo, é um episódio com ideias legais, só que ele tenta tanto ser alienígena que fica... Eu não sei, não é bem isso que eu quero dizer, mas tipo, ele tenta ser tão alienígena que ele fica estranho demais, sabe? Eu acho que assim, ele tinha uma ambição grande, como a gente falou no começo. Ele é ambicioso, existiu um orçamento maior pra esse episódio. Sim. A Verity tinha expectativas altas para esse episódio. Estourou altos budgets, né? Estourou budgets porque tiver que fazer refilmagem, porque uma roupa do Zarb quebrou, e aí aquela treta toda e tal. Então assim, foi ambicioso. Era pra ser grande, eram pra ser os próximos Daleks, sim. Eram pra ser. Começo, só que é aquela coisa, né? Quem assiste reality show, né? Nossa, às onde vezes... você vai chegar com isso? Calma! Eu vou chegar em algum ponto. Okay. Eu tenho um ponto. Às vezes você tem uma ideia maravilhosa e a ideia de fato é boa, mas na hora de executar você tá pensando em RuPaul. alguma coisa, não só RuPaul. Você tá pensando em RuPaul, ou esses de confeitaria também. Parecem roupa de RuPaul. Masterchef, todos esses. Nailed. Não, Nailed realmente não tem jeito. Esse episódio é um grande Nailed. Não é não, que tá sendo injusto. Não, mas de verdade, às vezes a ideia parecia ótima, às vezes você lê o roteiro, legal. Sim. A ideia é bacana. Só que na hora de executar, cara, por conta das restrições da época, eu acho, também, isso prejudicou muito, na verdade. Ficou meio... Mas aí a gente não tá fazendo o que a gente sempre fala pro pessoal fazer. Suspensão de descrença. Porque tem que assistir como uma pessoa dos anos 60. Isso. É assim, ele ficou meio, em alguns momentos, bobinho, em alguns momentos ruim mesmo, assim, tipo... Eu achei ele só muito longo, assim, se eu fosse o diretor, o showrunner da época... Não precisava de 6 episódios. Seria um episódio, um arco, assim, de 3 episódios, não 6, entendeu? Não, 4 talvez. Mas eu entendo, 3, 4. A gente tava assistindo aqui os episódios 1, 2 e 3...
mal acontece então, coisa. Você consegue aglutinar isso em meia hora em vez de... O primeiro, então, tem 60. nada, praticamente. Pois é, cara. Então, muito vazio. O lance é assim, eu acho que eles esticaram demais, mas eu entendo que é por conta de schedule, né? Tipo, eles têm gente, de tempo. lógico, eles têm a agenda, né? A gente fala que o Moffat reclamava, né? Que a BBC tem a agenda deles e a gente tem que cumprir. Tipo, olha, vocês têm essas semanas aí, vocês têm que preencher essas semanas aí, dá teu jeito. Eu acho que eles também tinham, por exemplo, você falou já de cara esse lance que a ideia era eles serem os próximos Daleks. Porque a verdade é essa, né, cara? A gente já tinha passado... A gente tava no meio da Dalek mania, né, cara? E Doctor Who, como a gente sempre fala, ele já não é mais só um tapa-buraco, ele já é uma série estabelecida. Não é. E a BBC tá vendo nele a galinha dos ovos de ouro que ela nunca teve. Com né? certeza. A verdade é essa. Com certeza, BBC, e tá dando super certo. Apesar da BBC ter um histórico gigantesco de produção, eu acho que nada, até a criação de Doctor Who, deu um retorno tão imediato quanto o Doctor Who. Eu acho. E que pegou um frame de idade tão alto, porque você vê que era pra de toda a família. adulto a criança assistindo. Não, foi então, um sucesso. Assim, foi um sucesso. se a gente cria um outro Dalek, se a gente consegue emular novamente a Dalek mania em outra coisa, a gente tá feito. A gente continua... Exato. Prolonga mais a série. Pois é, e a gente vai ver eles tentando fazendo isso várias vezes, né? Os Menoptera, os Arb, eles são essa tentativa, sim, né? Mas a gente só vai ver efetivamente isso acontecendo, ironicamente, no último arco de todos do primeiro Doutor. Isso. Quando vem os Cybermen, quando né, vem cara? Os Cybermen. Que são os concorrentes diretos dos Daleks. Os concorrentes diretos. Não, mas são. Mas eu acho que quando você tá isso. criando uma série, você nunca sabe direito o que vai explodir e o que não vai, né? Então, às vezes tem coisas que não são nada eu acho que essa é e explodem. Sabe qual é o segredo? Não tentar demais. Isso. Faz, sabe por quê? Os Daleks, ninguém tentou demais. Você tocou no ponto desse arco. Ele tentou demais. Eu acho que assim... E ele falhou. Não, ele não falhou pra mim. É que você ficou meio bored. Ele falhou no sentido de que a Verity tinha uma intenção real de fazer com que eles fossem os novos Daleks. Tá bom. Não, nesse sentido, realmente não. Tanto que a produção tinha essa expectativa. Sim, tanto que a gente vê que eles gastaram muito com esse episódio, como a gente falou. E a gente vê que, por exemplo, os Menoptera, os Arb... todos os bichos que aparecem nesse arco, eles quase não são mencionados mais pra frente. Na série clássica mesmo, eles ficaram apagados. Apareceu em mídia expandida. Até em universo expandido é pouco. É pouco. Então, assim, você vê que não pegou tanto, apesar de ser um conceito bacana. Eu gostaria de ver, os Arb meio que entraram no carinho da galera, né? Os fãs como um todo gostam dos Arb. Eles são cute, né? Eles são bonitinhos. Cara, eles são formigas gigantes com perna de gente, cara. E que faz então assim, é bacana. Eles têm um carisma deles. Eles têm mas carisma. Não a ponto de virar um vilão grande, até porque a gente vê que ao final do arco, eles até deixam de ser vilão, né? Os Arb em si não são vilão, eles são apenas tão somente os lacaios do vilão. E isso é uma coisa bacana que a gente vai ver ao longo do arco, que na verdade eles não são ruins, né? Não são ruins. Eles são domados, inclusive os Menoptera tem uma hora que eles falam assim, eles são como gado, eles não pensam. Eles não pensam. Eles são, tipo, forçados a fazer isso por conta do Great One lá, o malvadão de Eles todos. obedecem ordens lá do Animus e é isso, assim. Mas fundamentalmente eles não têm, assim, essa bússola moral do mal. Eles são como se eles fossem animais. Eles estão fazendo o que eles são guiados a fazer. Exatamente. É um pensamento de manada mesmo, mas não são malévolos. Não são. O Animus, sim. O Animus, sim, o Animus, claro. Ele tem todo esse lance predatório, né? Você vê que ele chega nos lugares, ele tira o que ele quer. Isso. Ele dobra todo mundo pra fazer o que ele quer. O Animus é o verdadeiro vilão, sim. É ele que tá manipulando os Arb pra ficar contra os Menoptera. E as baratinhas, que são as armas, né, dos Arb. As baratinhas, na verdade... Baratinha do mar. Elas são a gente tá falando daquele bichinho que a pessoa tem que ficar de cócoras, de 4 ali, e ela tem aquelas franjinhas, né? Parece uma baratinha do mar mesmo. Parece um tatuizinho. Um tatuizinho, assim. Que anda lá com eles. Sim, mas a gente já falou tudo isso aí, já falou sobre... Deu esse parecer sobre o episódio, apesar de, né... De novo, não acho o episódio ruim. Mas começa aí pra galera, fala como começa esse episódio, qual é esse plot inicialzinho ali. Então, a Tardes é sugada pra esse planeta Vortex. Em nenhum momento é falado em que o tempo, né? tempo estamos. Sim. A gente pode estar antes de Cristo, a gente pode estar milhões de anos depois, não importa. Eu sempre... Dane-se, é um planeta alienígena. Na minha cabeça, eu sempre gostei de colocar esse episódio no exato mesmo ano do último episódio.
do The Roma. Não, sabe pode por quê? ser que não. Não, mas sabe por que eu acho muito bacana isso? Uma máquina do tempo. Exato. Só que eu acho que, assim, é muito mais maneiro na minha cabeça pensar que isso tá acontecendo no mesmo ano de que o Império Romano. Entendi. Só que por ser em outro planeta, é completamente maluco. Totalmente diferente. Entendeu? Pois é. Então, eles são levados pra lá e, na verdade, acontece um pouco de ação ainda dentro da TARDIS. Sim. Porque tem algumas coisas acontecendo por lá. Por exemplo, a Vicky, ela ouve o barulhinho que já tá vindo lá de fora, que é o barulhinho do Zarb, inclusive. É o pipi. E ela já fica ali meio... Ai, nossa, dor de cabeça, não sei o que inclusive, acontece, não sei o que, ela cai no chão. Esse é o ponto de momento educativo desse primeiro episódio, né? Total. Porque ela fala, vocês não estão ouvindo esse barulho e tal, e aí ninguém escuta, né? O doutor fala, no mínimo, ela tá ouvindo alguma frequência que a gente não tá escutando, porque a gente é muito velho em ela comparação é mais com nova, ela. né? E isso existe mesmo, a gente tem... Quê? Eu não sei. O quê? Hã? Como? Eu não tô Talvez ouvindo. as pessoas Quê? tenham ouvindo a gente, tem fãs aí de todas as idades, deve ter gente que escuta coisa que a gente Nossa, escuta. com certeza. Não, mas porque assim, isso é uma verdade, eu e Thaís, a gente já parou de escutar essas frequências mais baixas ou mais altas, sei lá. Mas eu não sei com quantos anos eu sei que, porque assim, a gente vai mudando o nosso corpo, né? Ele vai, a estrutura, né, do crânio, tudo dos tímpanos, essas porra. Vai modificando. Vai modificando também. E o lance é que quando a gente é novo, a gente escuta uma frequência que quando a gente vai, acho que é depois dos 20, é um negócio assim, eu não sei quantos anos exatos Também não sei. Mas depois de uma certa idade, a gente para de ouvir um nível lá de frequência. E aí você imagina que a gente mora em São Paulo, que é uma cidade mega barulhenta, entendeu? Assim, a gente... mas não é assim, não é esse barulho. Mas eu acho que isso prejudica. Eu acho que prejudica. Não tem nada a ver, não. E tem o lance da gente ouvir coisa com fone também. Não, mas com certeza. Essas absoluta. coisas acabam detonando um pouco. Não, mas né? eu acho que isso não influencia esse ponto, porque mesmo. é nível supersônico, ultrassônico, sei lá, não é. Entendi. Inclusive o doutor, ele, nessa hora, é até um Billy Fluff, né? Que ele fala eu acho que ele fala ultrassônico. Ele fala extrasônico. Extrasônico. Mas aí fica bem sci-fizão, né? Né? Extrasônico. É o termo diferente, né? Pois é. E o lance que ela tá com essa dor de cabeça, e aí a Bárbara, como qualquer pessoa comum, dos anos 60, ou até mesmo do século XXI. Ou também de agora. E fala assim, você quer um remedinho pra dor de cabeça? Ela, como é que quê? tá? Ibuprofeno, né? Mas isso parece muito medieval, né? Não, tá medieval isso, não, né? Ela fala, mas por que você tá me dando esse negócio? Não precisa ser médica. A Bárbara fala, não sou médica. Você por acaso estudou isso? Ela, claro que estudei medicina. No colégio, como todo mundo. Medicina, química, física. Eu estudei muito, eu estudava 1 hora por semana. 1 hora por semana. Nas máquinas lá. Aí a Bárbara assim, mas pera, você estudava tipo numa sala de aula? Ela, sala de quê? aula? Ela não conhece nem a palavra futuro, classroom. Cara. E ela fala que tinham máquinas, tipo, manja Matrix? Não, você roda o CDzinho? Então, eu vou além. Manja Jetsons? Sim! No Jetsons tinha um colégio que o Roy ia, mas eles tinham um negócio que eles botavam na cabeça pra aprender. É isso, gente. É isso, cara. É isso. A Vicky tem conhecimentos muito maiores do que Ian e Bárbara, coitados. E é isso que eu falo que ia ser legal se tivesse um companion do futuro hoje em dia. Não, lógico, se naquela época eles já piravam com as ideias. Pois é, cara. Hoje em dia ia dar pra pirar mais ainda. Se a gente colocar um futuro que não é tão próximo, tipo, ele é do ano 4000, que a gente sabe que até lá ninguém vai estar vivo. Muito longe, você consegue viajar, fazer o que você quiser, cara. E fazer essa brincadeira do tipo, não sabe o que é, porque é tão avançado que isso virou banal pra ele. Sim, eu também acho. Acho que dá pra pirar sim, viu, tipo? Dá pra pirar, dá pra fazer, viu, tipo? Depois da próxima temporada, já vou pode deixar pra lá. inserir uma 3 galera. companions contemporâneos, deixa pra lá. Companions não, amigos. Aí beleza, né? Ela dá uma deitadinha, ela Será fica... que eles bebem cerveja? Meu Deus, do que você tá falando? Amigos. Mas eu não sei. Lembra da propaganda do Amigos? Meu Deus, isso é muito qual era a antigo. cerveja? As pessoas Não não era vão Bavária, lembrar. Não, algumas sim. Eu acho que era Bavária. Era Bavária. Crianças, só pra deixar isso claro. Amigos eram 3 duplas sertanejas. Era o Dream Team sertanejo. Exatamente. Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó e Zezé de Camargo e Luciano. Aí o Leandro morreu, e aí eu não lembro como ficou, com Amigos ou Amigos. Ou Amigo. Eu não sei. Sei lá. Não, pode crer. Tanto que eu lembro que a cerveja que era, eu não lembro qual era. Bavária. Era Bavária mesmo? Eu não sei se era Bavária, não. Talvez fosse. Não sei, enfim. Não sei. Ela até fez, depois que ele morreu, teve uma homenagem, assim, tipo, os amigos não estão completos sem ele, porque ele era uma letra. Tadinho. Enfim, mas isso não tem nada a ver com o episódio. Vocês nem sabem quem é Leandro, então vambora. Tem uma galera que não sabe, não. Tem o pessoal que sabe, mas tem uma galera que não faz ideia de quem seja Leandro. Sim, isso não é patrocinado por nada da Ambev. Vamos voltar, pelo amor de Deus. Não é que a gente tem vindo de uma época de podcast patrocinados aí? Esse não é patrocinado por nada da Ambev, tá? Isso nunca isso será. Não é um publi editorial. Não, pelo amor de Deus. Não, definitivamente não.
Enfim, a Vicky fica deitadinha lá, esperando passar. Agora eu não lembro nem se ela toma o remédio, não. Acho que ela não, acho que ela recusa. Ela toma a revelia, mas toma. Enfim, ela acha que é um meio medieval de se curar as coisas. Quer dizer, né, ainda estamos na Idade Média, na verdade. Na cabeça da Vicky, pelo menos, ainda estamos na Idade Média. E enquanto isso, o Dr. Ian, estão vendo que tem alguma coisa errada, aí eles falam assim, a gente vai lá fora. Avisa as meninas que a gente vai lá fora ver o que tá acontecendo, porque a gente quer resolver e deixa elas aqui, né? Não. Deixa elas aqui. Por segurança, eu acho que é assim. Por segurança uma tá mesmo. passando mal, a outra tomando conta dela, a gente vai resolver essa parada. Isso, exatamente. E aí, nessa hora, tem um conceito muito bacana, um troço que aparece, e que hoje em dia não é usado, e mostra que o doutor deu uns passos pra trás aí. Porque qual é o lance? Quando eles estacionam à tarde em algum lugar, eles não sabem o que é fora. O Ian, inclusive, questiona se não pode ser a Lua. Aliás, posso falar uma coisa? Eu gosto muito dessa preocupação da série clássica, de que o doutor observava o monitor para ver se tinha radiação, se tinha ar, se dava para respirar, se a pressão era boa. Tipo, são problemas reais, né? Inclusive, ainda bem que você falou agora de tela. E hoje em dia não tem mais isso. Vocês repararam que na Tardes Nova agora da Jory, fazendo aqui um parêntese, não tem não tela tem no painel? Não tem. Tipo, a gente, desde o começo agora, quando a gente voltou em 2005, em algum momento, em alguma parte ali do console, tem uma telinha, nem que seja de puxar, assim. A dela não tem, a não ser que seja uma coisa retrátil. Ela mesma encostou na tela da do Capaldi. Então, ela pega pra ver que a do Capaldi era inclusive, é na tela que ela vê o reflexo. Então, mas não adianta lá. muito, porque quando ela cai, ela não lembra que ela é mulher. Mas o ponto não é esse. Eu não vi, tudo bem que a gente não viu todos os míseros detalhes, porque eles estão liberando aos poucos, né? Mas eu acho que não tem, cara, um monitor. Como é que ela vê pra onde ela tá indo? Então... É tipo dirigir um carro que não tem janela, cara. É, muito louco isso, né? Se bem que dizem que quando você pilota avião, você não precisa ver fora da janelinha. Não, mas aí é porque tem a ligação mas com a torre. Mas é loucura, né, cara? A tarde não é ligada com nada. Exatamente. Fora que ela é feita pra ser pilotada por 6 pessoas, só tem uma pilotando, então... mas aí eu acredito que a tarde, ela hoje em dia, você já consegue dirigir com eu acho que sim. Mas sim, eu fiquei bolado com isso. Mas era uma preocupação constante, né? Tipo, olha lá, Susan, vai ver o nível lá da radiação, vamos ver se dá pra gente sair. Tipo, hoje não tem mais isso. Vai que você sai, morre. Eu acho que realmente não tem essa preocupação mais, mas eu acho que é também pra agilizar um pouco a narrativa. Não, com certeza. Mas eu acho que vez ou outra poderia ter sim, ia ser bacana. Seria um olá para o passado, então, não é verdade? Não, até porque eu acho que, cara, é impossível você pensar que todo lugar que o doutor vai é respirável, é habitável. Às vezes não é. Pois é, e é legal que o doutor fala pro Ian pegar essas roupas, mas antes eles também estão numa salinha. Parece que o Ian tava machucado. Não, isso foi antes, né? Eles vão lá fora pra explorar e eles voltam. Tem uma salinha ali. Tem uma antes. Tem mesinha. Então, a Tardes do primeiro, ela legal era... Engraçado que é maior por dentro, né? Mas mesmo, né? Tudo era meio clustered, assim, tudo era colocado num lugar canto. Mas é legal porque tinham cômodos. Sim. E a gente via esses cômodos. Inclusive mais pra frente eu acho agora, muito legal. Na época da Vicky vai ter eu acho que se não me engano é até em The Chase, que tem a sala de TV. Então, onde tem a TV que vê qualquer época que eles assistem Beatles. Tem outros ambientes. Você não precisa ficar só na sala de controle, cara. Tipo, é muito legal isso. Sim. Eu achei bem legal. Pois bem, aí o doutor, quando eles estão pra sair, fala assim: vamos pegar. Ian, veste essa roupa aqui. Aí é uma roupa branca que não tem nada demais, tem só um negócio de ferro assim que prende. Aí o que é isso? Ele falou: é porque lá fora, se não for respirável, isso aqui faz uma atmosfera em volta da gente, não sei o quê. Ele dá uma explicação científica Doctor Who. Né? Aí o Ian fala: então simplificando, isso aqui é como se fossem roupas de oxigênio inteligentes, assim, que a gente vai sair e vai conseguir respirar. O doutor, isso mesmo. É isso mesmo. Então assim, você vê, claro, né, isso claramente é assim, gente, é caro fazer uma roupa de astronauta. Gente, suspensão de descrença, tá? Eles vão respirar lá fora. Não precisa daquele capacetão então da roupa de astronauta. Mágica faz isso. É basicamente isso. É a tecnologia avançada do doutor. Hoje em dia a gente vê que o doutor pisou num planeta que não tem atmosfera, é aquela roupa laranja de astronauta. Já é aquela roupinha laranja. Então, por que eles não fazem hoje em dia? O 10 usou, o 12 usou. O 11 usou também. O 11 todos usou, pô. Todos usaram. Todos eles, o 9 não usou. Mas o 10, o 11 e o 12 usaram essa roupa laranja de lixeiro do espaço. É isso. E assim, cara, por que não traz essa roupa, essa tecnologia avançadíssima, cara? Eu queria que ele encontrasse eventualmente a roupa branquinha por que do que Web Planet. Porque ele deu um passo pra trás e começou a usar capacete. Porque assim, isso não é coisa da série moderna, não. A série clássica já fez isso, porque tem episódio que o Troughton tá de capacete. Lá. Porque ele não usa essa roupa, cara. Mó legal a roupa. Enfim, aí eles botam essa roupa branca, o doutor bota um chapeuzinho lá, fica parecendo um leiteiro. Meu Deus, ele fica um cara de leiteiro. E eles saem pra explorar. Ou de um marinheiro também. Porque marinheiro não é branco, né?
mas tem alguns aquele são brancos, capzinho, alguns são assim. brancos. Então, que me lembra cara do Leite, sabe, de filme antigo? Ô, Leite! Então. E aí eles saem lá pra explorar o planeta, né? Um pouco antes deles sairem, a gente vê, já tem o primeiro ali deslumbre do Zarb, né? Eles aparecem os baratinhas e aparece um Menoptera ali. Isso, mas assim, eles não estão... Eles estão só observando, assim, não acontece nada efetivamente. Porque a Taz aparece do nada, né, cara? Isso, o Doutor e o Ian saem e vão dar uma explorada, eles olham, aí eles andam, aí eles observam, aí o episódio passa, aí eles estão andando, aí eles estão observando. Então, foi o que a gente falou, esses primeiros episódios o ritmo é meio arrastado, cara. Uma coisa que é legal de falar é que quando eles estão lá fora... Pra mostrar que a atmosfera não é meio tóxica. Não, você vê, é Alien. É Alien, né? Você vê que tá meio embaçado e tem umas manchas. Eu, enquanto um míope, eu sou bem míope. Meus óculos, eles têm um grau bem forte, cara. Me incomoda demais, porque assim... Eu não sou míope e incomoda. Então, mas eu uso óculos com um grau baixinho e já me incomoda. Leitura, né? Metropia? Na verdade é pra longe. Enfim, então é miopia. Miopia, isso. Mas é levinha. É porque, super assim, leve. Como eu uso óculos 24... Eu só tiro o óculos 2 coisas, tomar banho e dormir, só. Fora isso, eu sempre de óculos. Então assim, qualquer sujeirinha que tem no meu óculos, qualquer embaçada... me dá uma aflição desgraçada. Já dá uma sensação horrorosa. Quando eles saem em vórtices no planeta, quando eles estão, tipo, expostos à atmosfera do lugar, tudo é embaçadaço e isso incomoda demais. E esse efeito, ele vai nos 6 episódios. Então. Então acaba dando uma sensação meio ruim mesmo. Qual é o grande lance? Isso era a ideia ali da direção, da produção e tudo mais, pra dar esse ar meio alienígena pro local mesmo. E tipo, essa atmosfera não é saudável. Eu acho que não é nem questão sobre ser ou não saudável. É diferente. É assim. O tempo todo eles estão... Ai, tô cansado, tô respirando difícil. Não, com certeza. Mas eu acho que é pra dar uma vibe mais alienígena mesmo. Não tem a ver com saudável ou não. Tanto que quando eles destroem o vilão e tudo se torna... começa a se tornar saudável, também tá assim. Mas o lance é que, como eles fizeram isso? Hoje em dia a gente pensa, não... pode ser um efeito de câmera, um espelho, qualquer coisa. Não, é efeito prático, mais prático impossível. Eles pegaram um negócio chamado vaselina e tacaram nas lentes. É isso. Na verdade, pelo que eu li, teve sim uma câmera diferente pra ser usada. Com vaselina. Mas tinha vaselina. Cara, é muito estranho isso. Então, na real, não sei nem pra que usaram essas lentes diferentes. Talvez porque se jogasse vaselina normal ficasse ruim demais. Eles devem ter feito algum teste, né? E definiram que eles iam usar a vaselina pra dar o efeito do borrado. Esse borrado. É um efeito que hoje no Premiere você faz com um clique. Desfoque gaussiano. Tadinhos, né? Sim. É o efeito prático da vida real, não tinha outro jeito. E tem uma cena que eu me lembro bem, não sei se é no episódio 1 ou 2, porque agora... Vocês sabem como é que é a nossa ordem, a gente vai falando conforme a gente vai lembrando. E ele é muito memorável pra mim, porque eu uma vez estava jogando RPG e isso aconteceu comigo. O lance do dedo, tá. Porque o Ian, ele vê uma pocinha. Uma poça. Aí ele falou assim, vou beber dessa água, né? Olha aí, não indique dessa água não bebereis, que vai que bebereis, né? Vai que bebereis, na verdade. E ele vai lá. Mas isso é uma imprudência nível animal pra um cara que é professor. Você tá num planeta estranho. Aí tem que lembrar já viajou mais de um ano com o doutor. Tem que lembrar que ele é professor, não é professor de educação física, de história, de matemática. Não, ele é professor de química. De química, caralho. Ele, mais do que ninguém, deveria saber que ele não pode ficar bebendo qualquer água que ele vê por aí, cara. Tem ali uma água, vou tomar. Não, né? Cara. Não, cara. E aí quem salva ele é justamente o doutor, que ele fala, não. Pelo amor de Deus. Tá maluco, menino? Peraí, me dá essa gravata aqui. Ele encosta, ele rela a gravata na água e a gravata... Puro ácido, bicho. Aí ele falou, porra, você queimou minha gravata. Ele, eu impedi que queimasse você por dentro, tá reclamando? Pois é. E aí, o lance que quando eu tava jogando RPG, eu perdi um dedo, né? É verdade, porque enfiei o dedo na água. Caraca, mas também é eu enfiei o dedo da personagem na água. Player do caramba, hein? Eu era noob naquela época. No passado, né? No antigo e passado remoto de Thaís Alves. Então, e aí é muito engraçado porque a gente viu esse negócio da água contaminada agora também no Ghost Monument. É verdade. Então eu falei, nossa, olha só, os parecido, conceitos, né? Sendo reutilizados aí. Mas é que é uma coisa comum, né? Não, planeta a coisa diferente. Da água, gente. Mas é o que eu tava falando. Que antigamente você via lá na tarde se a atmosfera era boa ou não. Você não pode sair botando mão na água de planeta estranho. Isso é engraçado também, porque a gente vê ao longo desse arco que
Na verdade, Vórtice era um planeta próspero. Isso. Essa água, ela era bebível, inclusive. A água jorrava livremente por Vórtice, exatamente, né? segundo ali os nossos amigos Menoptera falam. É. Mas ela se tornou nociva, né? Eles chamam da água da morte, né? Água do sofrimento. Algo assim, Por conta ali das ações do vilão maior, que toda hora eu esqueço o nome. O Animus. O Animus. E no episódio agora no Ghost Monument... É a Animus, não é aquela... É a Animus. Na verdade é Animus, né? Não é nem O nem A. É quem faz uma mulher. Animus, na verdade. Nesse episódio agora no Ghost Monument também, né? A gente sabe que a gente acaba descobrindo que o planeta ali, deserto, ele foi próspero e ele se tornou nocivo por conta das ações dos caras lá dos Stenza. É a mesma relação, né? É bem parecido mesmo. É a mesma coisa que aconteceu. Bom pra revisar esse episódio. Outra coisa legal é que o doutor fala, eles encontram uma carcaça de Deus sabe o que no chão. Aí o doutor fala, então a gente tá em Vórtice. Mas a Vórtice não tinha 3 luas. Esse conceito das 3 luas é colocado aqui e ele só é resgatado lá no último, eu acho que só por passar mesmo, porque ele não é muito bem explorado, eu achei. Eu acho que isso era mais pra setar, já que, assim, uma coisa, o doutor manja onde eles estão. Tem conhecimento da galáxia. Ele conhece mais ou menos Vórtice, ele fala que é na galáxia de Izop, isso. Mas ele sabe que tá diferente, então assim... Já é pra gente ir flertando com a ideia de que, esse lugar pode estar ferrado. Às vezes ele não era assim. Não tá igual, E ele teve que se tornar assim por algum motivo que a gente não sabe ainda. Com certeza. Isso também mostra que o doutor, eventualmente, em algum lugar da vida dele, ou ele estudou, ou ele já... leu sobre esse lugar. Eu acredito que esse é mais questão de estudo. Eu acho que assim, porque senão ele... ele fala que ele não esteve lá. Então ele deve ter... Provavelmente em Gallifrey, na hora da academia, eles devem ter... É que, a gente pensa na gente... A gente ainda não tem conceito de Gallifrey, mas ele estudou. No planeta ou dele, leu. Na Terra dele. No a gente planeta sabe que ele dele. veio de outro lugar. Isso. E ele já falou coisas sobre esse lugar. Isso. Né, algumas vezes. Então eu acredito, assim, que é algo... Por exemplo, hoje em dia, no mundo atual, a gente não estuda só o país que a gente tá. Lógico, gente. Pelo menos não deveria, né? Por favor. A gente estuda tudo, inclusive outros planetas, né? Isso. A gente sabe que a gravidade nos outros planetas é diferente. A gente sabe o mínimo. E nós somos humanos, de cabecinhas pequenas. Eles são senhores do tempo, cara, com conhecimento que vai além do tempo e do espaço, milenar cara. E Não, e a gente tá falando, né? e a gente tá falando da casta mais alta de todas. A gente tá falando, tipo, dos galifreanos que têm a oportunidade de estudar na academia, que não são todos, ou seja, já é um nível acima. Provavelmente eles devem ter alguma matéria que é tipo outros planetas, cultural e cientificamente falando. Com certeza. Isso não tem dúvida. Tanto que a gente tem mais pra frente sendo falado, né? Não lembro com qual doutor é que eles começam a falar mais isso, que assim, ele saiu pra explorar porque ele não queria ficar só lendo sobre as coisas, mas ele queria ver as coisas que ele tava lendo. Isso. É verdade. Outra coisa que tem nesse episódio é o lance do ouro. Porque sim. o Ian tem uma caneta de ouro. Não sei porquê, tá muito chique esse professor. Montblanc, né? Não, presente de professora, presente de professor. Ganha broche, caneta, essas porra. E essa caneta dele é perdida, né? Sim. Ele perde essa caneta. É. E enquanto... O bracelete, né? A Vicky e a Bárbara estão ainda dentro da TARDIS, nem saíram da TARDIS ainda. Elas estão conversando e a Vicky fala, você tá com um bracelete no braço, né? Bonito. Comprou onde? Ela, ali na 25. Comprei na 25. Ali no Saara. Mentira. Ela não parou no Saara, ali eu comprei. A louca. Naquele cara que vende ouro, compra o ouro, saca? Não, é muito melhor. Ela ganhou de ninguém menos do que César Nero. Nerinho. Ela fala assim, eu ganhei do Nero. Aí a Vicky... Esse Nero é fogo, né? Então você viu mesmo, você tava mesmo em Roma. Porque eles não tinham se encontrado, lembra? Isso é legal, porque continuidade. Isso mostra como é a continuidade, sim, e a serialização das temporadas antigas, né? Cara? Tava tudo interligado. Sim. E aí a Vicky fica muito... Então vocês... Então é real. Então é de verdade, eu vou perguntar pro Ian, hein? Quero ver se é verdade mesmo. Sabe, se você bem se lembra, no nosso último review a gente falou sobre isso, né? Do Romance. Exatamente. Que os grupos, né, as duplas ficaram separadas o arco inteiro e elas nem se viram. Jamais se encontraram. Eles voltam pra TARDIS e um não acredita no outro, pois assim. E justamente esse bracelete é a comprovação e é o que vai fazer com que a Bárbara seja levada. Porque assim, a Vicky, ela acaba dormindo, né, desmaiando, qualquer coisa. Porque ela tá ruimzinha. Porque ela tá mal. E aí a Bárbara, ela começa... Primeiro que as portas da TARDIS se abrem. Sim. Do nada. E aí ela começa... Parece que tem uma força puxando o braço, como se fosse um imã gigante. Puxando o braço da Bárbara. E ela não tem controle. Ela vai sendo levada como se fosse uma força mesmo puxando. Sim. E ela vai
indo, vai embora, sai da TARDIS, ela tá sendo levada lá com o bracelete. Chega, então dado o momento, a Vicky tá sozinha na TARDIS. Inclusive, a Vicky, ela faz... Primeiro, duas coisas que a gente tira daí, né? A atmosfera, apesar de não ser a mais limpa de todas, ela é respirável para humanos, porque né? A Bárbara não tá com a roupa que os meninos estão. Exatamente. E a Vicky, ela faz ali o momento cara, cadê minha TARDIS, né, cara? Se você é muito novo, você não vai lembrar dessa obra-prima aí do cinema dos anos 90. Dude, where's my car? Cara, cadê meu carro, né? Que a premissa era bem essa mesmo. Roubavam os carros do cara, dos dois malucos, eles tinham que achar. É isso, o filme inteiro. E é engraçado que depois que a Bárbara sai da TARDIS, a Vicky tá na TARDIS e ela começa a se desmaterializar e rematerializar. Ela tá muito louca, TARDIS, you are drunk. Não é, porque as energias ali de vórtice estão fazendo isso. E a Vicky, no desespero, como a TARDIS começa a se mexer, ela cai por cima do painel. Aliás, ele rotaciona nesse arco. Verdade. Destaque para a atuação dela caindo. Ai, meu Deus, a TARDIS tá caindo. Eles faziam muito isso, cara. Muito legal. Nesse arco, em princípio, nesses primeiros episódios aí, a gente tem muito isso, que a TARDIS, ela tá meio que perdendo o equilíbrio mesmo. Eles estão caindo o tempo todo. Tem uma hora que a gente vê o console girando, tipo, no próprio eixo. É muito estranho isso. É muito louco, né? Então a gente vê que o lugar tá meio zoado. Nessa, a Vicky acaba caindo por cima do painel ali do console, aperta uma porrada de botão e a TARDIS tudo que ela vê pela frente. E aí é legal que quando você vê a paisagem, e a TARDIS, ela tá pulando, assim, ela tá andando pela paisagem, pelo terreno, assim. A miniaturazinha tá sendo arrastada. Ai, meu Deus, TARDIS, you're drunk. E, claro, né, quando o doutor volta pra TARDIS, a TARDIS não tá lá. Aí ele faz essa cara do cara, cadê minha TARDIS, né, cara? Porque é justamente isso. Porque eles começam a ficar meio mal, e eles falam assim, vamos voltar, porque qual é o lance? Quando a Bárbara... Eles já não estão numa situação muito legal, porque a gravata do Ian foi pro caralho, o lugar não é lá mais amigável de todos. A atmosfera tá zoada. Pois é. A Bárbara começa a ser puxada pra fora da TARDIS, com uma porta que abriu sozinho, essas porra. Tudo errado. E aí ela começa a gritar, pedindo socorro. Socorro! E na hora, tanto o doutor quanto o Ian escutam e falam, vamos ver as meninas, deu alguma merda. Quando eles chegam, eles não veem a Bárbara, que ela já sumiu, e eles não veem a TARDIS. Né? Então a gente tem novamente o grupo sendo aí separado. Sendo separado, e o Ian começa a ter coisas no rosto também. Porque na verdade quando eles estão voltando pra TARDIS, o Ian, ele, né, até por conta do nome do arco, que é do Web Planet, né, o planeta das teias, né, eles caem, né, na verdade cai no Ian, ia cair no doutor, mas ele consegue escapar. Teias, é um negócio que parece meio que teia de aranha mesmo. Isso. E essa porra parece ser Peter Parker mesmo. Pois é. Parece ser uma coisa meio ácida, meio nociva, né? Como tudo nesse lugar. Bem bizarro. E aí o Ian fala, não, vai pra TARDIS, vai que eu me viro aqui. Quando o doutor vai não vê a TARDIS, ele volta pra salvar o Ian. E a cara do Ian tá toda fodida. Toda zoada. É como se tivesse caído uma coisa... venenosa, né? Não chega a ser ácida, mas é como se tivesse caído murtiga na cara dele. Então ele tá sentindo aquele incômodo e ele fala, não, e ainda por cima estamos sem a TARDIS, você não vai conseguir se curar. E ele fica meio pé da vida, assim. Sim. E dado momento eles também tiram as roupas porque o doutor fala que não adianta, né? Não. Eu não sei se eles tiram ou se eles pensam em tirar ou eles vão tirando. Assim, vamos tirar porque não tá adiantando nada mesmo. É um negócio assim, tipo, né? Tá bom então, né? Vamos tirar. Então pra que vocês colocaram? A série clássica... Não, eu sei, mas a série clássica tinha muito disso. Sabe? Vamos fazer isso aqui? Aí dali a pouco... não, deixa, esquece. Não deu certo, não. Mas peraí, mas a vida é assim, cara. Não a gente tá... a gente que mexe com criação de peças com o Photoshop, essas paradas, a gente tá fazendo a vez de um jeito e foda-se, não dá certo, apaga essa camada. Deixa pra lá. Acontece, não tem jeito. Enquanto isso, a Vicky tá lá pilotando a TARDIS. Ou tentando, né? A TARDIS tá pilotando ela. E é legal, porque, tipo, é uma companion sozinha na TARDIS pilotando a TARDIS. Não, ela não tá pilotando, cara. Não. Ela saiu apertando tudo que era botão. Inclusive, é. ela fala isso. Quando eles conseguem se reunir de novo, o doutor fala, você que mexeu na TARDIS, só que ela, eu não sei, eu apertei todos os botões e ela... É literalmente isso, cara. Parecia eu quando eu jogava minigame, assim. É, aperta tudo que mora lá. Mortal Kombat, cara. Você aperta tudo, Mortal Kombat, super, exatamente isso. É a mesma coisa. Uhum. Muito bem, eles estão lá no planeta. Não tá acontecendo nada, né, gente? Querendo ou não, a ação demora pra começar a acontecer, mas, eventualmente, né, eles vão encontrando aí os monstros, né, os vilões e os aliados também. É que, na real, né, nesse começo de arco, a gente nem sabe
que lado é qual, né? A gente não tem confirmação de que, tipo, quem é ruim. Inclusive, até por conta da aparência, quando você... Isso é uma coisa muito que a gente é levado... A gente cria a verdade na nossa cabeça, né? Quando a gente olha pros Menoptera, na hora você já começa a assumir que eles podem ser vilões, porque eles são meio bichões assustadores, assim. Tipo, eles são homens mariposas gigantes, entendeu? Uma coisa que eu achei muito interessante, né? Foi a primeira vez que eu vi esse arco, é que, assim, a gente já sabe qual é o barulhinho que os Zarbi fazem. O pipipi. Mas a gente ainda não sabe os Menoptera. Quando eles começaram a falar, meu Deus, eles falam. Eu fiquei mais assim a primeira vez que eu vi com os Zoptera. Porque mais pra frente... Porque qual é o lance? Nesse episódio, a gente tem quatro espécies, a gente pode dizer. A gente tem o Animus, ou a Animus, né? Que é essa força maior, o vilãozão. Que ele é como se fosse essa... Ele parece uma caravela, né? Uma medusa, enfim. Parece uma medusa, água-viva, né? A gente tem os Zarbi, que são as formigas com perna humana. As formiguinhas gigantes. Na verdade são 5, né? Porque a gente tem o Statuizinho também. Que a gente vai descobrir que são larvas de Zarbi. No final do episódio a gente descobre só. Isso. A gente tem os Menoptera, que são os homem-mariposa. E a gente tem os Zoptera, que são aqueles bichos que mariposa eles parecem pulgas. Sem asas. Pra mim eles parecem homem-pulga. Né? Eles são primos próximos, né? Pois é, porque quando eles aparecem, Zoptera, a gente descobre que na verdade... Né, isso é uma coisa muito bacana que tem nesse episódio. Os Zoptera, eles olham os Menoptera como deuses, porque os Menoptera voam. E eles vivem assim, eles vivem na parte superior do planeta, né? Eles não vivem no subterrâneo. E os Zoptera se julgam inferiores. Mas na verdade, né, o Ian, quem mata isso é o Ian. Na verdade, os Zoptera, eles são uma ramificação evolutiva. Isso. Eles têm um ancestral comum aos Menoptera. Isso. Porque o grande lance é o seguinte, ao longo desse arco a gente vai descobrir o que acontecia. Esse planeta, Vórtice, é o planeta natal dos Menoptera, não dos Zarbi. Só que o lance é que o Animus chegou nesse planeta, começou a usar os Zarbi, que são as formigas, né, e as larvinhas, para dominar o planeta, usando eles como um exército. Escravizando os Menoptera. E eventualmente fazendo os Menoptera tendo que migrar para fora do planeta para sobreviver. O que aconteceu é que os Menoptera que a gente tem nesse arco, eles são uma força de retomada. A resistência. A resistência. Isso. Tanto que a gente tem, inclusive, termos como, por exemplo, o Spearhead, né, que é o ponta de lança, né, que é a pessoa que tá à frente desse batalhão. Né, cara? Então, assim, a gente vê ele é o líder, né? Esse líder dessa resistência que tá tentando pegar o planeta deles de volta. Isso. Então, e a gente vê que é uma coisa que tá rolando há tanto tempo que já tem... Criou-se uma mítica em volta, né? Não chega a ser uma mitologia, né? Mas assim, teve já uma evolução dessa raça para sobreviver nesse planeta hostil agora, que teve que se evoluir embaixo da Terra, né? Uma coisa meio Eloy Morlock, de Máquina do Tempo. Sim, de Máquina do Tempo. Super pensei nisso também. E se criou toda essa religião em cima dos povos antigos. Né? Dessa raça que teve que migrar e que agora tá voltando. Muito louco, né? Eles têm uma mitologia interna. E aí, então, a gente tem os membros do time Tardes, cada um em um ponto diferente. A Bárbara tá com um grupo de Menopteras. Que o a Ian princípio tá não com confia outro neles. grupo de Menopteras, né? Tá Eles estão separados. Né? Ele tá com a moça lá, que é bem engraçadinha. Que, inclusive, e fica chamando ele de Heron. E não tem explicação. Não tem? Será que a gente não deixou passar isso? Cara, não sei. eu procurei, eu não achei. Eu acho que... Sabe o que eu entendo? Não sei se Heron é humano, ou humanoide, estrangeiro. Eu acho que é tipo estrangeiro. Tipo, ó, você não é que nem eu, né? Enquanto isso, o doutor e a Vi que estão em outra frente, porque o doutor tá tendo contato direto com o Animus. E com o secador de cabelo gigante. Com o secador de cabelo gigante, porque é assim... O Animus, ele não aparece praticamente. Ele só vai aparecer no último episódio do arco. A gente só ouve a voz dela e... falando com o doutor nesse tubo que parece um secador de cabelo, de cabeleireiro. Cabeleireiro antigo ainda por cima, né? Não, porque secador aqui é pequenininho, que a gente usa em casa. Que é um tubão na cabeça. Tubão anos 50. Exatamente. O grande lance é assim, os Zarbi, né, eles apesar de serem... Eles têm esse corpo de formiga com as patinhas e tal e as pernas humanas, que é um design muito maneiro, inclusive. Sim. Mas eles têm um negócio que meio que controla os seres humanos, não os seres humanos, né, mas os seres que eles querem domar. Que é esse gancho que eles botam em volta. É como se fosse um cabresto mesmo. É um negócio meio de ferro grandão. Parece um cabresto. Parece um cabresto e
toda vez que eles colocam isso numa pessoa, ela fica dominada. A pessoa fica lesadinha. Não, ela fica... zumbi. Do lado deles, né? Não é do lado... Não tem lado. É que eles viram zumbis. Tipo, eles ficam... Boa. Vão fazendo o que estão sendo mandados. E ali o doutor tá usando, sim, a esperteza dele. Ele tá sendo o doutor que a gente conhece, porque ele tá manipulando ali o bicho, né? Que ele fala assim, então, quem é você? Aí, quem é você também? Aí ela fala assim, você é um inimigo. Ele, inimigo? Eu? Né? Ele fica meio que barganhando com a tipo assim, né? Quanto mais ele faz pergunta, mais... Ele tá ganhando tempo. Na verdade, ele tá ganhando tempo. Aí ele fala assim, você acha que eu sou o inimigo? Então, vou fazer assim, eu... Tem um negócio aqui na minha nave que pode ajudar a descobrir onde tá o seu verdadeiro inimigo. Eu te ajudo. Olha que cabeça, né, cara? Maravilhoso. Isso, no caso, é o doutor e a Vicky, né? Que eles depois... Qual o grande lance? Quando eles estão lá na... Eventualmente, depois base, ali né? da tarde sumir e tal, a gente não vai entrar em todos os mínimos detalhes dos episódios, né? Mas o grande lance é que, assim, a gente tem esse primeiro momento onde Bárbara tá pra um lado e o doutor tá pro outro e a Vicky tá ali presa na tarde. Né? Quando o doutor não acha a Tardes, ele volta pra encontrar o Ian e eventualmente eles encontram ali a Vicky e por um breve momento ficam os três. Mas o que acontece é que o Ian, ele vai pra uma parte mais ali no subterrâneo, né? Não chega a ser bem subterrâneo, ele vai pra uma outra parte ali de vórtice. Mas ele onde tá ele encontra com uma menoptera. Ele encontra uma menoptera fêmea que inclusive é a mulher que fazia a coreografia no episódio. Isso, esse episódio ele é cheio das coisas... Ele é bem teatral, né? Esquisitas, parece um teatrinho, porque assim, os bichos, eles não são humanos, então eles têm que se movimentar de forma diferente dos seres humanos. Meio então, insectoide, você vê né? que eles mexem mais os braços, eles mexem o corpo, eles mexem a cabeça, tipo, eles não são humanos. Mexe com as mãos, mexe com os pés. Pequenino. Mexe a cabeça, dança com os Zarbi. Dança com e com o Minoptera. Pois é, e aí, tipo, essa moça era a coreógrafa deles. E você vê que eles têm um movimento de braço diferente. Sim. Mas isso é bacana. A voz é diferente. Eles falam assim. É maneiro. Né? Quer dizer, tudo isso é pra mostrar que eles não são humanos, eles estão o mais distante dos humanos possível. O problema é que a gente sabe que tem pessoas ali usando roupas. Não, mas, de novo, isso é suspensão de Mas descrença. eu, particularmente, achei legal. Eu acho maneiraço. Eu acho legal. Mas assim, entendo quem criticou. Não, mas eu acho que quem critica... Eu não tô falando de quem... Eu acho que na época ninguém criticou. Porque é uma parada que era assim que se fazia. Quem critica hoje é porque, é o que a gente sempre fala, você tem que se transportar um pouco pra aquela... Claro. Você tem que abrir mão de uma parada mega polida. Tem que abrir mão, tem que ver que ali era outro contexto, que as televisões daquela época não tinham essa resolução das nossas TVs. Ou mesmo dos nossos monitores. Por mais que o episódio não seja em 1080p, 4K... Não, se você vê no celular, você já tá com uma resolução muito melhor do que uma televisão dos anos 60. Pois é, exatamente. Tipo, não tem comparação, Exato. cara. E aí a gente tem, né, no caso o Ian com essa menoptera aí, que é a coreógrafa, e a gente tem a Bárbara com outro grupo de menopteras. Só que no caso dela é muito bacana, eles não acham que ela é amiga deles. Não, eles desconfiam. Eles tentam, inclusive, matar ela uma hora. Eles falam, a gente tem que matar. Não, e ela consegue barganhar com eles. Isso. Ela fala assim, ela fala que ela vai ajudar, não sei o quê. Aí um deles fala assim, mas como a gente vai confiar em você? Como a gente vai saber que a gente pode confiar em você? Aí ela fala, vocês não vão saber. Vocês não sabem. Mas a única chance que vocês têm de algum progresso é se vocês confiarem em mim. Vocês não vão ter plena certeza, mas é o risco que vocês vão tomar, Eu gosto muito quando os Companions já estão nessa fase. Já sabem barganhar sozinhos. Ela se virou sozinha o episódio inteiro. Sim. Se você deixasse ela sozinha lá, ela tava bem. Então, isso não é de hoje, né? Os arcos atrás, tanto Bárbara quanto Ian estão assim, né? Não, eles já estão super avançados na trajetória, tanto que tá acabando a trajetória deles, né? Não quero falar disso, eu amo eles. Inclusive, sobre isso, né, aí, falando de bastidores, esse arco, ele foi um que o William Russell ele já tava meio de saco cheio de fazer. O Ian, né? O Chesterton. Ele chegou e falou assim, meu contrato tá acabando e eu não vou renovar. Ele tava meio cansadão Pra mim já deu. É que era um ritmo muito louco de gravação também. As gravações eram uma loucura, era tipo assim... Não tinha pausa, gente, né, cara? sabe hoje que a gente só tem 10 episódios por ano? Então, lá era toda semana. E não tinha pausa. Eles tinham folgas... pausa. Não, eles tinham folgas alternadas, assim, tipo... Tanto que nesse arco a gente tem um episódio que a Jacqueline Hill não aparece. É o 3, episódio 3. Inclusive, nem acreditada ela é. Não, porque ela tinha saído de férias por uma semana, coitada. Ela conseguiu ter uma semana de férias no meio do ritmo insano de gravações. Sim.
E nem foi creditada, ela foi reclamar lá, inclusive, porque ela queria o crédito quando fosse lançado overseas. E ainda assim a BBC falou, não, você não participou, você não vai ter crédito. Isso é vacilo, porque já teve arco em questão de férias que aparecia. Mega vacilo, na primeira temporada isso não acontecia, mas agora a nova política da BBC, não é verdade? Pois é, mas o grande lance é que assim, era um ritmo muito louco de gravação, né? E o William Russell já tava meio de saco cheio de fazer. Era muito episódio. Então assim, já começa, tudo bem que ninguém sabe disso quando assiste a primeira vez, né? Claro. Mas a gente já começa a sentir aí que eles já estão pra ir embora, tanto que The Chase é daqui a uns arcos, né, cara? Não, e é engraçado que logo que eu li que o William Russell queria ir embora, nesse arco em especial, você vê que ele já não tá mais animado. Mas não sei se isso afetou tudo. Não, claro, ele tá trabalhando, ele é um ator e ele tem que fazer o que tem que ser feito. Mas você vê que não tem mais aquele brilho nos olhos. Porque a resolução não era tão boa, né? A Jaqueline até que sim, até que eu vejo uma certa vontade de que um não funciona sem o outro, né? Pois é, gente, Ian e Bárbara é o casalzão da porra, não é verdade? Pois é, exatamente. Pois é. Enfim, eles estão aí no meio dessa guerra entre esses dois povos e sendo o time Tards, eles vão ajudar o lado que tá sendo dominado. Sempre... Não o dominante. Sempre se fica do lado do oprimido, essa né? bússola moral. Eles sabem quem tá sendo dominado e quem não está. A Bárbara vai trabalhar junto com os Menoptera lá nos campos de... Inclusive... Ia falar de concentração? Quase isso. Não deixa de ser. Porque eles estão tirando recursos do planeta... E esses usando recursos dos nativos, né, cara? Isso, e estão levando esses recursos lá pra Animus. Então, assim, eles estão escravizando o povo e a Bárbara, ela trabalha. Tem uma hora que ela fala, nossa, meu olho tá ardendo, a gente tem que encostar mesmo nisso, a gente tem que fazer isso. Tipo, é uma situação terrível e eles estão passando por isso há muito tempo. Pois é, só um parênteses, tem hora que a gente fala Menoptera, tem hora que a gente fala Menoptera. Se você viu o arco... Você vai ver ele falando Menoptera, mas o grande lance é que, assim, o criador desse arco, que eu esqueci o nome agora... Bill Strutton, que, aliás, australiano. Sim, ele também foi o cara que novelizou a própria história, inclusive, esse foi o primeiro arco que foi feito o roteiro e foi novelizado pelo mesmo cara. Isso, e a novelização é Doctor Who and the Zarbi. Não é Web Planet. Não é Web Planet. Pois bem. E trocaram o nome. Na novelização, o próprio criador chama eles de Menoptera e não Menoptra com P mudo. Isso, exatamente. Eles tiraram o Eu prefiro Menoptera, soa melhor pra mim. Assim, na hora de falar do que Menoptera. Até porque tem os Optera também. Então, né, pra fazer relação de um seria Optra. Né? Tipo, tá tudo errado, né? Sim. Outra coisa, curiosidade, agora que a gente tá entrando um pouquinho em bastidor, né? Falando em Menoptera, teve um cara, um atorzinho, que fez um teste, uma audition, pra ser um dos Menoptera. Sim. Só que aí o produtor falou assim... Você é bom demais. Você é bom demais pra isso, eu vou guardar você pra um papel maior. Peter Purves, né? Que depois se tornou companheiro Steven Taylor. Sim, que tá pra entrar, daqui a pouco aparece. Imagina, quero ser só um Menoptera. Não, meu filho, você é muito bom pra isso. Segura aí que depois eu te boto depois. É tipo assim, eu quero fazer... Será que eu posso fazer uma vilã? Você pode fazer uma doutora também, né? Exatamente. E o Helio, que é outro Menoptera, era o ator Martin Jarvis, que hoje em dia é OBE, famosão, tem um monte de prêmio, tá vivão. E assim, todo mundo fala, meu Deus, é o primeiro papel da vida dele. Olha aí que maneiro. Tipo, ele começou em Doctor Who. Ele ficou pseudo grande lá no Reino Unido, né? O cara tem OBE, caramba. Isso, exatamente. Então é isso, né? Eles estão nessa guerra, o doutor do lado dele tá manipulando a Animus. O jeito bom da gente resumir tudo que acontece no episódio, assim, porque, como a gente falou, é um episódio que se arrasta um pouco, né? Um arco que é meio arrastado. Sim. O grande lance a gente tem o time Tardes nas frentes dessa... Não chega a ser guerra civil, é esse negócio desse povo querendo recuperar a Terra. A Terra dele. Ponto. Isso. É isso. Chegou uma força maior, invadiu esse planeta, e eles estão ajudando o povo que está tentando reconquistar o planeta a ser efetivo no plano. Isso, exatamente. Né? E aí o doutor vai fazer... Eles vão usar o que eles têm para conseguir quebrar essa dinâmica. Esse ciclo vicioso, né, cara? Essa dinâmica. Que já rolou. Então o doutor, ele tira aquele troço da Tardes, como é que é o nome daquele negócio lá? Aquele abajurzão. É um negócio que ele usa pra traçar a coordenada estelar. Tem um isso, assim. Daí ele fala assim, tipo um mapa. Eu vou usar isso, que é o meu mapa astral, pra eu conseguir determinar... O mapa astral. Eu tenho que ver o seu signo, Animus. Quando você nasceu, qual foi o horário? Qual será o ascendente? O ascendente deve ser de, não sei, diz um signo aí de formiga, não tem? Signo de formiga não tem. Tem caranguejo, tem vários outros signos. Deve ser. Então, mas deve ser de caranguejo mesmo. Por quê? Porque a gente descobre, caraca, que gancho, hein? Que ganchão que a gente fez agora sem querer, hein?
O grande lance é o seguinte, mais pra frente, a gente, qual o termo mesmo que ele Carcinoma! usa? O carcinoma. A gente descobre que o Animus, ou a Animus, né, junto com o Zarb ali, eles colocaram carcinomas no planeta, que foi o que fez o planeta ir se tornando essa coisa mais hostil. Isso. O carcinoma, ele é uma coisa que existe na vida real, que é o câncer. É isso. Só que é um tumor, é um tumor, exatamente, é um tumor maligno. Algo maligno. É, um tumor maligno que... E que ele cresce. Exatamente. E vai tomando e destruindo tudo ao seu redor. Qual o grande lance? Etimologicamente falando, olha que palavra bonita. Olha! A palavra carcinoma... É casado com tradutora mesmo, né? Exatamente, cara. A gente pesquisa, a gente sabe como é bom ler, né, cara? Pois é. Quando a gente vai pesquisar sobre a palavra carcinoma, né, a origem dela etimológica, né, vem do latim, que era carcinoma. Isso. E de alguma raiz do grego também, que era carcinoma em grego. Também. Que vinha de uma outra palavra que significava caranguejo em grego. Isso, exatamente. Por isso que então, o signo caranguejo é o câncer. Caralho, o signo de câncer é representado pelo caranguejinho. É verdade, exatamente. Tá tudo ali. Exatamente. Talvez por isso que a Animus seja ascendente caranguejo. Com certeza. Aí, será que o Bill Stratton pensou nisso enquanto estava escrevendo esse episódio? Nem por... Às vezes sim, não sei. Às vezes sim, né, cara? E... Caraca, mas foi um gancho muito bom, então de parabéns. Por isso eu gosto... Cara, a gente tem... Aqui, ó. A gente levanta a bola pro outro cortar sem sentir, Aqui tá cara. o sync, né? E aí é isso, tipo, o doutor usa aquelas coisas que estão na TARDIS, né? Pra você que... Pra traquear porque na real, os Menoptera, essa força de resistência tá lá, mas eles estão esperando os caras que estão vindo de outro lugar. Que estão nas luas, né? Que estão nas luas, pra virem salvar. Sim. Porque eles ali, a resistência eles, são na poucos. Verdade, não são... A resistência é tudo. São tanto eles quanto os que estão ali nas luas. Nas luas. Quem tá chegando. É que eles, pelo que eu entendo do arco, eles são a força de reconhecimento. Isso. Eles vão pra ver se tá tudo bem. Eles têm um comunicador, inclusive, que pedra, eventualmente é destruído, então eles não conseguem contato. Tem outro depois, no fim do arco tem isso, outro. A Bárbara ajuda eles a se comunicarem. Tipo, a gente vai ter que ir pra superfície, vamos? Exato, eles são a força de reconhecimento. Ela incentiva eles, isso é muito legal, assim. O doutor, ao mesmo tempo, tá traqueando eles. Ele fala pro Animus que é pra ajudar o Animus, mas não é. Ele tá ajudando a resistência, tá usando o mapa de estrela dele pra poder ajudar. Isso, é muito legal, assim. É legal que ele faz de um jeito que a Animus acha que tá sendo ajudada. Acha que tá sendo ajudada. Mas ele tá ferrando a Animus. Na verdade, a Animus o tempo todo tá desconfiada, mas ele é tão bom de lábia que ela não percebe. É porque eu acho que assim, ela não sabe se ela pode ou não confiar, então assim, na pior das hipóteses, ele tá me ajudando. Isso. Né? Porque eu sou tão poderosa que não tem como ele me vencer. E aí tem uma pecinha dentro desse abajur que o doutor usou, que é esse mapa astral aí, que ele conseguiu ver que a nave dos Menoptera estavam chegando, que é a pecinha que a Bárbara usa, que ela encontra lá dentro do abajurzão e fala, é isso, essa é a chave pra eu destruir o Animus. Que é o tal do, como é que eles chamam? Isotope. Isoptrope. Isoptrope, é isso mesmo. Fala, é isso, essa é a chave, vamos até lá. Quando eles chegam lá, o doutor e a Vicky já tá lá, e já estão todos consumidos pelas forças, os tentáculos ali do os Animus. tentáculos, né? Tipo, eu não consigo. O doutor já era, ele já tá caído. A Vicky tá lá, doutor, pelo amor de Deus. Não consegue também. Não consegue, né? Aí os Menoptera chegam lá, coitados, né? Tipo, eles têm um lance da luz. Sim, Eu achei legal esse conceito, né? Que os bichinhos que voam são atraídos pela luz, né? Tipo, bichinho de calor, gente. Na real é que Tamo no Brasil. Bichinho de calor verão, atraído pela luz. Na hora que eles veem a luz... É que isso já é o finalzão, né, já cara? É o final. Mas assim, antes eu acho interessante a gente falar sobre... Porque tem uma hora que eles estão... É que eu achei muito louco isso. Não, nossa, isso é muito eles maneiro. Se sentem atraídos pela luz, sabe? Que assim, como tem todo esse isso lance... mata eles no final. Então, mas é que nem a mariposa, né? Ela vai pra luz e ela morre na luz. E ela morre, entendeu? Tipo, é terrível, cara. A gente tem ali como esses grupos estão separados, eu não sei qual parte... A Bárbara é levada pra esse negócio que eles chamam do o Vale das Agulhas, isso, né? O Abismo das Agulhas. Needles. Seria o Crater of Needles. Como é que é? O Abismo das Agulhas, isso, né? A Cratera das Agulhas. Que é o lugar onde ela trabalha, né? Que ela é que escravizada. é aquele campo de concentração. E o Ian, ele vai pra lá em um certo momento pra procurar a Bárbara, né, cara? Isso. Cada um acaba indo pra parte onde o outro tava, né, cara? E nessa hora aí primeiro que a gente vê que tem todos esses ambientes, assim, com esses nomes, por exemplo, a Cratera das Agulhas, o Templo da Luz. O Templo da Luz. O Templo da Luz, que é uma parada assim que eles admiram, mas eles têm medo
por conta dessa relação de, tipo, ser atraído pela luz, mas todo mundo que vai pro Templo da Luz não volta. Então, o Ian tá lá com a Menoptera e eles encontram os Optera. Então, que são esse povo underground. Porque quando eles vão pra baixo, eles encontram... Exatamente, eles encontram esse outro povo que quando os Optera, né, que são esses homem-pulga ali, eles veem a menina, Menoptera, eles elas chamam ele de Deus. Eles são o nosso Deus. Ela é um dos nossos deuses. Aí o Ian, mas Deus Como assim, porque ela alça aos céus e eles vêm das terras de cima. Isso. Nós não somos dignos. We are not worthy, né? Tipo, quanto idiota melhor, né, cara? Muito, tipo, nossa, eles são o que nós nunca vamos conseguir ser. Que é nessa hora, né, que como a gente tinha comentado, que o Ian chega a essa conclusão que, na verdade, eles são uma outra linha evolutiva. Ele até fala, vocês são como se fossem primos, né, cara? Vocês são próximos. Vocês não são inferiores. E a menina... Vocês não são inferiores. É exatamente essa a mensagem. E a menina, né, a menina Menoptera, ela fala... Tem uma hora que ela fala assim, que eles falam, vocês vão dar a honra da gente andar com vocês. Ela fala, não tem honra. A gente tem que se unir porque o nosso povo é o mesmo. Nós somos iguais, cara. Nós estamos a gente tá no mesmo pé de igualdade, tipo, não tem essa divisão. Inimigo em comum, né? E é muito louco, porque eles estão no underground e eles não estão sabendo o que tá acontecendo. É porque eles tiveram que ir pro subterrâneo pra sobreviver. E o lance é que a Animus e os Arby, essas paradas, eles não iam pro fundo ali. Não, eles só ficavam na superfície então, mesmo. É Morlock, cara, todinho. Então é muito legal você ver também esse outro povo que já é um terceiro player aí, nessas relações todas entre eles, e que eles estão completamente eles perdidos, cegos a tudo isso que está acontecendo. E dentro dessa ignorância, eles se acham menores, eles se acham diminuídos. Exato. E aí, só quando eles têm esse encontro com o que eles julgavam ser um deus, que na verdade eles veem que é só mais um deles que estava em uma outra situação, né, cara? Que eles eventualmente têm parentes em comum. Eles se unem a essa resistência. Se unem, claro. Né, cara? Não, então, indiscutível que eles se unem literalmente é a união que faz a força contra a Animus, né, cara? É muito legal, né, cara? É muito bacana. Como diria a doutora, together we are stronger. We're stronger together, cara, exatamente. Você tá vendo que os valores morais estão sempre ali, são sempre os mesmos. Não, os valores do doutor, no caso agora da doutora, não é mofável, né, cara? É sempre a mesma coisa. É isso, tipo, é fazer o bem... se você tá vendo, né, que o cara tá sendo dominado, vamos mudar isso aqui. Em nenhum momento existe um diálogo explicativo em que o doutor diz isso, mas tá lá. Sim. E tá lá em todos os episódios de Doctor Who. Inclusive, se a gente parar... de novo, aquele lance quando a gente dá uma esticada na ideia do plot pra tentar chegar nessa outra camada. Na segunda camada. A gente pode muito bem ver isso como um lance meio... Chega um colonizador num país... Sei lá, vou jogar aqui um exemplo, tá? Eu posso estar errado historicamente em algum ponto, mas vocês vão entender. O lance chega, sei lá... O Portugal chega no Brasil, domina os índios ali, toma conta, vampiriza o Brasil do jeito que dá. Eventualmente tem descendentes desses nativos originais que eles crescem embaixo desse jugo aí de Portugal, desse player dominante. Em algum ponto eles vão se juntar pra tomar de volta. A gente sabe que no Brasil não foi assim. Não. Mas o grande lance veio um ser alienígena, né? Dominou. Ali nasceu. Vampirizou. Enquanto esse planeta estava sendo dominado, uma raça nasceu dentro já desse jugo aí, desse cara. Isso. Que ele já nasceu com esse sentimento de inferioridade. E ele só quando teve contato com a Terra-mãe, que tava tentando dominar de volta... Que ele percebe que ele não é... que ele percebe que ele é tão grande quanto aqueles que foram jogados pra fora que consegue tomar de volta, Olha né, que cara? legal, né, cara? Não, as mensagens são ótimas, muito maravilhosas. É muito legal. Por isso que eu falo, tipo, todo mundo fala mal do arco. Talvez a execução, não é todo mundo. em termos estéticos... não seja a mais ideal. Mas olha que história bacana, sabe? Quando a gente considera que isso é uma coisa, produto britânico, né, cara, assim, por mais que seja do Reino Unido, o Reino Unido ele faz crítica a si mesmo em vários momentos, né? E a gente sabe o quão... É um dos países que mais faz isso, Exato, e a gente sabe o quão nocivo, apesar do Reino Unido ser um país legal e tudo mais, mas a gente sabe o quão nocivo a coroa foi pra muitos lugares, cara. Índia, África... Porra, quantos massacres não foram feitos ao longo da história? Nossa, gente. Em que, por vários momentos, a coroa era o Animus. Chegava no lugar, dominava, tirava o que queria...
levava riqueza de volta pro país e deixava na merda. Então, na verdade, existe uma autocrítica dentro disso, com certeza. Doctor Who faz muito isso, né, cara? Caramba, né? Sim. Eu acho que a Inglaterra realmente é um dos países que mais tem essa consciência mesmo. Sim, apesar de não desfazer a história que foi feita, né, cara? Sim. Eu dei o exemplo de Portugal pra tentar transformar numa coisa mais simples pra gente, mas a verdade é que o exemplo tá no próximo Reino Unido. Os exemplos estão bem próximos, sim. E é isso, gente. Arcão. Outra coisa legal, a última curiosidade aí que eu quero compartilhar com vocês, é que o primeiro episódio The Web Planet mesmo, o primeiríssimo do arco, né, o que estreia o arco, foi apenas e tão somente o episódio mais assistido de Doctor Who dos anos 60 inteiros. Dos 60 dos anos 60 Caralho. inteiros, com 13,5 milhões. Caraca. Cara, milhões. Não, milhões bilhões, de telespectadores, 13 milhões e meio caramba, muita em gente. 65. Nossa, que louco. Então será que você rolou uma promoção imagina. em cima do episódio antes? Rolou, teve por sim isso. uma promoção maior desse episódio, diferente dos outros episódios, o que deixou inclusive o produtor bem pé da vida, porque... Gastou muito, né? Não, ele falou que entregou demais da trama no trailer. Caraca, se esse cara visse como estão os trailers hoje, ele ia ter um treco, né, cara? Nossa senhora! Não de Doctor Who, mas do geral. Não, assim. de Doctor Who também, né? Não, Doctor Who, louco. Não, Chibnall não, mas a 10ª temporada teve um monte de coisa revelada aí antes de começar a temporada. Ele ia ter um troço, esse maluco. Putz! Ia ter mesmo. E assim, ele achou que revelou demais da trama e por isso as pessoas não iam assistir. Foi o contrário. Foi o contrário, eles super quiseram maneiro. assistir. E assim, os números se mantiveram, foram números altos todos os episódios do arco. Pois é. Diminuindo um pouquinho, aumentando um pouquinho, mas ficou assim, num número bem alto. Sim. Então pra você ver, né, pra mostrar o quanto a Verity tinha, sim, uma ambição maior com inclusive, esse arco. tá acabando a época dela de showrunner. Já ela vai sair, sim. A gente tem então também... a gente tá chegando no final da tutela Lambert. Então. É uma tristeza. Talvez. Será que já é com a saída do Inda Bárbara que ela sai? Não tenho certeza, mas aí a gente vai vendo aqui, né, durante os episódios. Uma coisa também que a gente não falou, que é muito bacana, é que tem uma hora que o Doutor e a Vicky, eles conseguem domar um Zarb. É muito bacana, né? É legal, porque assim, eles descobrem que, né, os Zarb, eles botam aquele cabresto neles, eles ficam dominados, né? Isso. Só que tem uma hora que eles estão numa sala em que esse troço não funciona por conta do anel do Doutor. Porque o anel né? de ouro. De ouro, ele dá uma interferência. E eles ficam fingindo que estão sendo dominados. Quando o Zab dá mole, eles botam o cabrito no Zab e o Zab vira um Zab bonzinho. Maravilhoso! Né, cara? É muito maneiro. Eles ficam andando com ele, tipo um pet, sabe? Cachorro. Não, inclusive, ele ganhou um nome, agora eu não lembro, mas Sério? não lembro qual era o nome que a Vicky dá, mas ela dá, lembra? É verdade! Zurumbo, Zorombo, uma coisa assim, cara. Não, é simpático. Não, gente, vamos estabelecer aqui. Os Zarbs são super simpáticos, são super fofinhos. Eu sei que eles são malfeitores, dominados. Legal. Mas eles são tão bonitinhos. Agora, verdade, o barulho é insuportável, Sim, vai. O barulho é insuportável. Quando a gente chega, o desfecho do arco é justamente isso. Todos os lados se juntam, né? Os Menoptera com os Optera e o Ian chegam num ponto. A Bárbara com os Menoptera dela chegam no outro. Doutor e Vicky conseguem ali enrolar o Animus até onde dá. Sim. E o grande lance é que eles se juntam. E aí eles traçam um plano, né? Os homens da ciência ali dos Menoptera com o Doutor, deles levarem ao tal do Isotrope lá, Isotrope, pra onde tá a Animus, porque isso vai matar a Animus, né? E a gente vê que é tipo... Aliás, destaque pra decoração desse lugar, desse cenário. Pô, é bonito pra caramba. Não, mas com cor, né? Com cor, né? Nossa, muito legal. A gente tem nessa bola, essa esfera que tem esse... Não a bola, a esfera, não. É a parte de trás, tá, gente, que eu tô falando. Porque a esfera em si, ela não é tão maravilhosa. Não. Mas eu digo assim, o cenário... o cenário é muito bonito. Não, mas eu tô falando da esfera que tem a coisa que mata a Animus. Sim! Que é justamente esse Zotrope aí. E aí rola uma barganha, porque o Doutor, ele pega esse troço dos Menoptera ali, e o Menoptera pede o anel do Doutor em troca, porque ele fala assim, como você dominou esse animal aí, esse ser? Aí ele fala, qual? O Zab? Foi por conta do meu anel e do cabresto ali. Ele fala, ele posso pegar? Porque eu sou um cientista, eu queria estudar um pouco mais esse Zab, porque... Que na verdade, isso é muito maneiro, que é um dos Zab que nem asa tem. Ele foi capado da asa, né, cara? Pra, tipo, não conseguir fugir. Isso. E ele fala, eu consegui estudar um pouco, queria estudar mais. O doutor fala, mas você tá dizendo que entende mais do que eu? Aí ele fala, eu não quero te ofender, mas eu entendo. Eu queria, se ele dá o anel pra poder, ele fala, olha, eu te empresto pra você usar, mas você tem que me devolver, porque é muito valioso esse anel, hein? Não vai Pelo amor de esse Deus, anel, hein? né?
E ele cobra no final e fala, cadê meu anel? Daí. Eu quero meu anel. Porque qual é o lance? Eles vão todos ali, o doutor com a Vicky vão pra sala, a Animus consegue sobrepujar ele, eles ficam no chão. E quem consegue derrotar a Animus mesmo é a Bárbara. Com o Isop. Que ela entra com o Isoptrop lá, ela começa a fraquejar, sim, mas ela consegue chegar perto o suficiente. Ela tá lutando ali com aquela força. E ela meio que quase se sacrifica, porque ela vai ali a um ponto que não é seguro mais, consegue vencer e, tipo, no momento em que a Animus, enfim, é destruído, ele é morto, na hora, tipo, tanto o Estatuizinho quanto o Zarb, eles saem do domínio dele e eles param de ser maus. Tanto que eles começam a cavucar... Deszombificam. Eles começam a cavucar o chão ali e ali verte água, né, cara? E aí um dos Menoptera fala... É como era antigamente aqui em Vortis. A água jorrava. Que legal. Era um lugar próspero, né, cara? Que bacana, né? Você falou agora... As coisas voltam ao normal, né, Você falou agora o lance de zumbificar. E isso me lembrou uma outra coisa que a gente não falou, assim... Isso não tinha passado quando a gente viu o episódio, mas agora eu lembrei. Tem um fungo, eu não lembro qual é o fungo, que ele faz exatamente isso. Ele se planta, entre aspas, na formiga. Aí ele nasce dentro da formiga e zumbifica a formiga. Eita, pô! Pra ela poder levar nutrientes pro lugar lá, gente, e polinizar mais fungo. É a mesma coisa, é parecido com o que a Animus faz, porque ela tem esses tentáculos meio cancerígenos, como ela fala, e ela domina a Zarb com isso, né, cara? Tadinha das formiguinhas. Mas na hora que ele morre, o Zarb volta ao normal, e aí você vê que todos esses 4 players aí que sobraram, né, que são o Estatuizinho, né, que a Menoptera fala, na verdade eles são larvas de Zarb, os próprios Zarbs, os Optera, que agora reconhecem que eles são dignos de estar em cima. Os Optera foram libertados, né, cara? Exatamente. Eles agora... Não é que eles foram libertados, eles não estavam presos, né? Eles estavam Caverna presos... de Platão. Eles saíram da caverna, né, cara? Não, e aí, literalmente pra ver luz. Literalmente, pra ver a luz, e eles perguntam assim, nós seremos como vocês? Aí eles falam assim, não, mas a próxima geração sim. Então você vê como eles estão conectados, sim. Então, existe uma ali genética próxima. Os dois tipos de Zarb, os Menoptera e os Optera, eles vão construir uma sociedade nova em Vortis. Isso. Já que é uma completamente diferente, porque agora tem mais povos dentro. Isso. É muito maneiro, cara. Eles vão se integrar à sociedade. Vai virar uma nova Vortis, né, cara? Isso. Nossa, gente, é maravilhoso. Enfim, eu gostei muito. O Timitatis vai embora. O conceito é maravilhoso. Quando o Timitatis vai embora, eles entram na sala, desmaterializa e o arco não acaba, né? A gente ainda tem ali o que seria o epílogo, né? Que é a Menoptera, que ficou amiga do Ian, se comunicando com as luas, tá falando, gente, pode vir, tá seguro. Tá liberado. O mal foi sobrepujado e tudo mais. E aí tem uma hora que, inclusive, eles falam, né? Inclusive teve uma que a gente esqueceu de falar, que uma das Menopteras morrem. Sim. Fica um minuto de silêncio por ela. Mas eu acho que na guerra se faz sacrifícios. Tem baixas, né? Sempre há baixas. Tem uma que morre e tem um dos... Agora eu acho que é um dos Optera, que eles estão na caverna lá com o Ian, que a menina tem que enfiar a cabeça no negócio. No negócio de gás, né? Porque tá tendo gás e esse gás vai eventualmente matar eles. E ela tem que se sacrificar também. Ela tem que enfiar a cabeça ali pra parar o gás. E aí o Ian fica bolado e o cara fala assim, não, mas é assim que a gente faz. Sim, não tem... Acontece. Tem baixas, né? Não tem como. Por que eu tô falando que é importante a gente falar dessas baixas que teve? Porque quando a Tarde vai embora, né, o Menoptera ali que parece ser o cientista, ele fala as gerações à frente vão ter... A gente vai ter canções, vamos ter músicas, canções e contos que vão contar sobre esse dia, sobre as pessoas que sacrificaram e sobre esses nossos amigos que vieram, ajudaram a gente e fizeram o Vortis ser pleno novamente. Que legal, muito maneiro, né, cara? E aí você começa a pensar, caramba, que bacana, né? A Bárbara e o Ian, eles já estão num ponto em que eles estão ajudando Stuff Legends are made of. Tipo, canções serão criadas em homenagem a eles, porque eles de fato ajudaram. Sim, exato. E é engraçado porque, de novo, voltando, né, o Dr. Who é o conceito do herói que é uma pessoa simples, né? E é por isso que o doutor fala que eu nunca conheci ninguém que não fosse importante. Tirando o Adam. Porque ali... Tirando o Adam. Gente, exceções, pelo amor de Deus. Mas é isso, tipo...
os Companions do Doutor, eles fazem o melhor que eles conseguem, dadas as circunstâncias onde eles se encontram. É o melhor que uma pessoa comum consegue. Eles sendo comuns, eles resolvem o problema. Você não precisa ser especial, entendeu? Não, então, mas justamente o fato deles serem pessoas normais, com falhas de pessoas normais e ambições de pessoas normais, é o que torna eles especiais. É o que torna eles especiais. Exatamente. É o que faz deles os heróis. Exato. Não é capa, não é uniforme. O próprio doutor não tem isso, né, cara? Isso, exato. É muito maneiro. O próprio doutor, ele é só um viajante, né? I'm just a traveler, né? I'm just a traveler. Tipo, eu só queria ver a galáxia. Eu tô andando, às vezes eu vejo que as coisas precisam de ajuda e eu vou lá e ajudo. Ele nem é o Senhor do Tempo mais importante, mais magnífico, mais inteligente. Não, ele só era mais um Senhor do Tempo também. Mas que... Sabe? Que teve a ambição de sair pra ver, né, as coisas. Pois é. E quando precisam da minha ajuda, eu não nego. Eu não nego, exatamente. É simples, gente. É muito bonita essa mensagem. E é o conceito que a gente fala, né? O conceito que se mantém até hoje. Isso não muda. A gente tá fazendo vários paralelos com a doutora, porque tá tendo temporada agora, então as coisas estão bem frescas. Mas a gente consegue fazer essa relação, né? Sim, existe sim uma ligação de uma coisa com a outra. Sim, com certeza. Muito bacana ver que depois de 55 anos, a essência é a mesma. A essência é a mesma, cara. Muito legal. Sim, o que também é muito legal, já que estamos entrando aí em falar tudo que a gente achou, né? Fala aí, sua nota de Hartnell, já que a gente tá revisando o episódio do Hartnell, a Whittaker, já que estamos na era Whittaker, para The Web Planet aí, ou Dr. Who Desarbe, se você quiser falar da novelização. A parte triste é que é difícil a gente ter uma nota Hartnell, né? Porque o Hartnell é muito amorzão e ele merece, sim. mas... Mas é porque a gente sabe que são os números. Existe uma sequência aí, né? Sim. Cara, vamos dar assim um Tenant. Olha aí. Vou dar um Tenant. Uhum. Vou dar um Tenant pra esse episódio. Sim. Eu acho, de novo, que é um episódio legal, sim. É um arco bacana. Tem todos esses conceitos. Existe essa coisa da resistência, que é um conceito que eu gosto. Né? Que tem todo o lance de Star Wars, que tem a resistência. Eu acho legal pra caramba. Mas ela gosta de falar de Star Wars porque é sardinha pro trabalho dela. Lógico. Vamos comprar quadrinhos de Star Wars. Quadrinhos de Star Wars. Mas não só... É porque eu gosto mesmo desse conceito, né? Do dominantes versus dominados. É bacana. Gosto de ter tido uma união de dois povos aí que nem se conheciam e que agora são povos irmãos, são o mesmo povo na realidade. Exato. Que é muito legal isso. Gosto de ver o doutor outsmarting, né? Que nem a doutora falou, inclusive, nesse episódio, né? Brains beat bullets. Brains beat bullets. Tipo, eu tô usando minha cabeça contra você. Eu não vou te atacar diretamente, mas eu vou te manipular. Eu vou dar o meu jeito eu vou te driblar, com a minha inteligência, com o meu cérebro, com a minha mente. Entendeu? Achei isso muito legal. Agora, gente, se for pra falar por que eu não dei uma nota enorme, é isso, é o lance da execução, é o lance deles estarem meio atrapalhados. Em dados momentos, parece sim uma peça de criança. Parece um gloob-gloob, né? Algumas atuações. Não o elenco principal. O elenco principal é ótimo, a gente sabe disso. Mas assim, o elenco de apoio, sim, gente. Tem uma coisa que não tem como deixar passar. Mas, de novo, é fruto da época. A gente sabe que a BBC contratou o Sidney Newman pra criar uma linguagem televisiva diferente da teatral e a gente tá caminhando. Faz só 2 anos que começou o Doctor Who. Entendeu? Então a gente ainda tá, sim, com um pezinho no teatro. Parece, sim, um teatro infantil em diversas vezes. TV Cultura. Mas isso, pra mim, não denigre o fato de que é um arcão. Sim, de verdade. Com certeza. Gosto muito. Maravilhoso. Fred Pavão, sua nota pra The Web Planet ou eu vou de Dr. Who Desarbe? Eu vou de Tenant também. Quando eu vi ele a primeira vez, não tinha sistema de nota, né? Mas agora quando a gente reviu, né? Quando eu revi poder fazer esse podcast, eu fui vendo e falando, esse episódio ele é um 10 aí de 13. Ele não é um ótimo episódio. O que mata ele é que ele tem essas barrigas, né? Ele se arrasta um pouco por ser 6 episódios e não 4. Ele se arrasta demais, mas a história é maneira. Tipo, a mitologia criada em cima de vórtices é muito legal. É muito legal, né? Sim. Em 6 episódios de um arco, ele consegue estabelecer o lore do local. E eu gosto desse lance o povo que evoluiu desse ancestral comum
e que tem esse lance que os ancestrais, né, a raça que é mais próxima dos ancestrais são como deuses, tipo, eu acho bacana esse legal, conceito, né, legal. cara? E sem contar que eu gosto pra caralho do Zarb, eu acho eles bichinhos simpáticos demais. São simpáticos, Sabe uma coisa? Tem carisma. Caraca, sabe uma crítica que eu tenho à BBC em relação a isso? Mentira, como assim? Eles criaram o Zarb, o Menoptera, pra tentar monetizar em cima seus novos Daleks, claro. Mas não tem action figure de Zarb, pois cara. Pois é, BBC, vamos, nunca te pedi nada, mentira. Nem aquela Igomos, cara, que solta de tudo, eu acho que tem o Zarb. A Igomos tem vários vilões de mas não episódios, tem de inclusive da moderna já. Eu já vi galera fazendo estatuetinha de Zarb em modelagem 3D pra imprimir, porque não tem. Eles tiveram que customizar. Eu quero imprimir 3D um Zarb pra mim. Ai, que bonitinho. O Zarb tiveram um bicho que customizar. Eu queria o Zarb. Os outros também. Sim, mas os Menoptera e os Optera. Não, o Menoptera eu não sei se tem. E a Baratia do Mar também queria. O Cyberman gigante. Queria a Baratia do Mar. Não, mas os Zarb, eles estão aí no topo dos animais e aliens simpáticos do Dr. Who. Eu acho um absurdo que não tenha. Eu acho maravilhoso. Fica essa na crítica da BBC, cara. BBC, vamos Faça lá. Faça um action figure do Zarb que mexe os bracinhos. Nossa, todo mundo vai querer. Eu compro fácil, cara. Não só você, muita gente vai querer. Sim, com certeza. Mas uma coisa que a gente também vai querer, assim como vocês vão querer action figure de Zarb, nós vamos querer uma outra coisa além das action figure de Zarb. Nós vamos querer os reviews de vocês. Pra The Web Planet. Aí as notas de vocês de Horton Whittaker pra esse arco aí muito bacana. Muito com essa execução um pouco diferenciada, né? Com vaselina na lente, mas que no fundo é um baita episódio que tem uma mensagem muito bacana pelo fundo, né, cara? Com certeza. Exatamente. Para isso você precisa do nosso e-mail, que é o podcast@drwhobrasil.com.br. Você também pode alcançar a gente nas nossas redes sociais, como é o caso do nosso Facebook, onde nós postamos tudo, que é o facebook.com/drwhobrasil. Temos também o nosso Menoptera ali azul, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o twitter.com/drwhobrasil. E temos também o nosso mensageiro, o nosso grupo do Telegram, que é o t.me/Dr. Who Brasil. Várias pessoas lá conversando sobre várias coisas, não só sobre Doctor Who. É um ótimo lugar pra conversar sobre a série clássica, a série moderna e pra fazer amigos, cara. Com certeza. Que esse é o grande lance de Doctor Who. Com certeza, sempre, não né? Não é mesmo? Essa é a verdadeira intenção por trás da série. Exatamente. Outra coisa que está sempre conosco são os nossos companheiros, nossos amigos, a galera do Apoia-se. São elas: Bibiana Rossi, Mariana Maispirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca e Débora Ruiz Silva. Pois é, esse é o nosso grupo seleto aí de companions que está sempre ajudando a gente. Se você quiser se tornar um apoiador, é fácil. É só entrar em apoia.se/Dr. Who Brasil. Você começa a apoiar a gente, é super bacana. Apoie também a gente com seu compartilhamento. O apoio de vocês de mostrar o DWRcast pros outros, espalhar a palavra, sempre foi super importante, até porque, como eu sempre falo... Todo apoio conta, gente. Exatamente, até porque o DWRcast Dr. Who Brasil, ele nunca será cobrado, ele é uma coisa gratuita. Então, Sim. assim, mostre para as pessoas, cara, porque é isso que faz a gente ser grande, a gente passar pro amiguinho e fazer... Até a mídia de podcast é mais conhecida que no Brasil. Com certeza. Cara, afinal de contas, 2018 é o ano do podcast, né, com cara? certeza. E pra isso, porque tem vários meios. Podcast. Exatamente. Por isso, vocês têm vários meios. Um deles é compartilhar aí pelo próprio Spotify, cara, com essa plataforma maneira que a gente tá ultimamente. Ficou muito fácil agora, entramos, né? A qualidade de áudio é sempre ótima, tá sempre Sim. fácil na mão de vocês. Vai lá no Spotify, compartilha com um amigo seu, vai ser super bacana. Se você é nosso ouvinte aí que assina pelo feed do iTunes, a gente sempre gosta de lembrar pra você ir lá, dar suas 5 estrelinhas, deixar o seu review pro iTunes poder ver como a gente tá, né, pra a nossa relevância poder aumentar lá. E se você é um assinante aí, tem um Android, você pode assinar pelo feed e usar no seu agregador de preferência aquele que é mais o seu favorito. Eu gosto né? do Podbean. Pois é. Mas tem um monte de gente que usa vários outros. Exatamente. O que também é uma coisa que a gente indica vocês a fazerem é estarem aqui quando? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Estejam aqui na segunda-feira. Tá perto. O que vamos fazer segunda-feira, Thaís? Vamos revisar Rosa. Não é Rose. Não é o primeiro episódio de 2005. Mas Rosa Parks. Sim, o terceiro episódio da 11ª temporada aí. Isso. Com a nossa queridíssima amiga Jodie Whittaker. A Jodie que já é nossa amiga, né? Pois é. Segunda-feira a gente se vê. Foi bom estar com vocês como sempre. Até lá, um abraço e falou. Falou, tchau.